Muito bem, muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais um encontro do nosso curso de Algoritmos e Programação de Computadores. Vamos dar início agora ao estudo de um tópico fundamental, é um dos últimos que faltam para a gente completar aí o núcleo, a essência da linguagem C, que são os ponteiros, né? Então teremos aí 3 encontros ao longo dessa semana, todos com esse tema central dos ponteiros. Vamos começar com a definição do que vem a ser uma variável do tipo ponteiro, qual é a sintaxe para a declaração de variáveis do tipo ponteiro, e vamos avançar ainda hoje para a questão da alocação dinâmica de memória e voltar a discutir um tópico que a gente falou sobre brevemente no passado, que é a questão da passagem por valor e passagem por referência de parâmetros para a função. Em seguida, ao longo da semana, a gente vai ver a questão de ponteiro para funções, que é um tópico bastante interessante. A gente tem possibilidade de declarar uma variável do tipo ponteiro para a função e passar para outras funções. Então, é um suporte bem primitivo aí de passar a função como parâmetro de outros procedimentos, mas já dá para fazer algumas coisas interessantes. E por fim, a gente fecha a semana vendo a questão do acesso a arquivos. Para acessar arquivos em C, a gente precisa conhecer duas coisas que a gente vem estudando, né? Que são as estruturas, que a gente viu aí na semana passada, e também os ponteiros. Afinal, quando eu manipulo um arquivo, ele é representado em C como um ponteiro para uma estrutura do tipo arquivo. Então, ao final dessa semana, a gente vai ter já ferramentas o suficiente para poder trabalhar não somente com a questão dos arquivos em si, mas a API da SDL, que é uma das bibliotecas que a gente ainda vai ver. Semana que vem temos aí um encontro ou dois sobre a SDL, vamos ver como é que vai progredir. Ela é uma API que envolve muitos ponteiros, então a gente entendeu o que a gente tem para discutir essa semana e vai ser bastante benéfico. E um recado, talvez vocês não estejam aí cientes disso ainda, porque alguns não acompanham o calendário que está lá no plano de ensino. A gente tem a terceira prova de APC já na semana que vem, na sexta-feira, é a nossa prova de número 3. O curso está acabando, essa é a nossa 11ª semana de 16 desse semestre. Então, próxima semana, 12ª, prova de número 3. Na 16ª e última, a gente faz a prova de número 4. Então, vai ser uma prova muito tranquila. Em que sentido? Porque os conhecimentos que a gente está discutindo nessa terceira parte do curso, que envolveu as estruturas, uniões, enumerações e agora os ponteiros, são conteúdos que são interessantes, são relevantes para escrever software em C de mais robusto, com maior nível de funcionalidades, mais extensos também do que a gente tem feito em exemplos didáticos, mas para questões de juiz online, como a gente faz para fazer a nossa prova, de resolver problemas pequenos, são recursos que você vai usar muito poucamente, se usar. Então, a maior parte dos problemas a gente consegue propor uma solução sem necessidade de usar ponteiros ou coisas mais complicadas. Estruturas ainda ajuda bastante para você organizar ali a questão da entrada e da manipulação desses dados dentro de um algoritmo, mas a questão de ponteiros, uniões, aí o typedef, vocês vão usar muito pouco. Então, o que você já sabia até a segunda metade, segunda parte do curso, ali a metade do nosso curso, já é o suficiente para fazer uma boa prova. Então, esses conhecimentos adicionais que a gente viu nesse terceiro módulo são essencialmente conhecimentos necessários para o desenvolvimento do trabalho. Então, em termos de prova, a gente vai avançar muito pouco em termos de conteúdo novo que vai aparecer. Então, vamos continuar tendo bastante laço, vetores. Aí também vamos ter questões de seleção, pelo menos que a gente já viu matrizes, strings, mas em termos dessas novidades do terceiro módulo aí, pouca coisa vai ser estritamente necessário na prova. Então é isso, vamos dar início a essa parte de hoje. Como sempre, fiquem à vontade para participar aí por meio do chat ou levantando a mão. Periodicamente eu dou uma olhadinha aqui no Teams para ver que pertam as coisas. Como eu trabalho com duas telas, às vezes eu perco o Teams de vista, mas de tempos em tempos eu dou uma olhada nele aí para ver como é que estão as coisas. Então vamos aqui para a questão dos ponteiros. Por que o pincel está desse tamanho, meu Deus do céu? Só arrumar esse tamanho desse pincel por algum motivo aqui. Extrapolou em muito o que eu estou acostumado. Ué. Professor, Oi. posso tirar só uma dúvida? Claro, à vontade. Enquanto eu conserto esse pincel Eu aqui. sem querer acabei vendo struct de Sim. arquivo por conta própria que eu fui dar uma revisada no YouTube só para ver mesmo de matriz, vetor e tudo mais. Eu acabei vendo struct, tem Isso. problema? Não, problema nenhum, é. Inclusive, estruturas a gente estudou na semana passada, né, André? Na verdade, é um tópico que a gente até passou por ele, né? O que eu quis destacar é Porque porque é um recurso que está disponível, mas você não tem necessidade absoluta de usá-lo, né? Falar, na prova eu tenho que usar uma estrutura. Se você achar que vale, sim, mas não é estritamente necessário. É nesse sentido que eu estava destacando. beleza, é porque eu perguntei lá pro meu grupo, mas eles não lembravam se eu tinha visto ou não. Aí eu não sabia se eu podia usar. Não, pode, claro. A gente já viu, inclusive. Nessa semana passada a gente viu na segunda-feira estruturas e typedefs e na sexta-feira uniões e enumerações. Tá certo? Certo, obrigado, professor. De nada. Agora consertou mais ou menos aqui a.
a questão do pincel, vamos seguir adiante. Então, o que é uma variável do tipo ponteiro, né? Uma variável do tipo ponteiro, vou até escrever aqui que é exatamente isso, variáveis do tipo ponteiro. Então, vai ser uma família de variáveis, né? Ele não é um tipo primitivo de dado, né? Por isso que eu vou botar entre aspas. Então, variáveis do tipo ponteiro armazenam endereços de memória. Então, é exatamente isso, endereços de memória, que você precisa saber essencialmente sobre ponteiro. Então, a gente faz uma mística em cima dos ponteiros, que é uma coisa difícil, recurso super sofisticado, e nada mais é que são variáveis que possam armazenar endereços de memória. Então, ela não armazena um dado, como a gente está acostumado, um tipo inteiro, um ponto flutuante, um caractere, uma string, uma estrutura. Quando a gente fala em variáveis tipo ponteiro, a gente vai estar falando sempre em endereço de memória. Então, a sintaxe de declaração às vezes dá a entender que existem diferentes tipos de ponteiros, mas na verdade, o tipo que acompanha a declaração da variável de ponteiro só sinaliza o tipo da variável que foi armazenada naquela região de memória. Então, no fim das contas, tudo que eu guardo em ponteiro é endereço de memória. Como eu vou interpretar esse endereço de memória que o tipo que acompanha a declaração do ponteiro sinaliza. Então, a sintaxe para a declaração da variável do tipo ponteiro é a seguinte: você vai botar o tipo da variável aqui com seus devidos modificadores e qualificadores que a gente já viu aí ao longo do curso. Vai botar esse símbolo aqui, que é o mesmo símbolo da multiplicação, o nome da variável, segue a mesma regra de identificadores de variável de tipo que não são de ponteiro, e, opcionalmente, um valor inicial. Tá certo? Então veja que a declaração de uma variável tipo ponteiro praticamente não difere em nada de uma declaração de variável de um tipo qualquer. A novidade, a diferença, o acréscimo, é simplesmente esse símbolo que sinaliza que, em vez de você declarar uma variável, por exemplo, do tipo inteiro, vou fazer um exemplo já aqui para ficar concreta essa ideia. Então, imagine que você tem isso aqui, ó, int x igual a 1. Então, isso aqui é variável inteira que guarda o valor 1. A gente fez aqui várias vezes ao longo do curso. Agora, se você declarar a variável y antecedida por asterisco, então isso aqui é variável do tipo ponteiro. Então, aqui eu já guardo o endereço de memória, não é mais inteiro. Então, o valor aí que aponta, ele diz que ponteiros apontam, né, naturalmente, apontam para o endereço 1 de memória. Isso aqui não é uma declaração muito válida, porque esse endereço de memória está numa região reservada, a gente não vai ter acesso a ela, mas é só para você entender a diferença entre uma variável inteira e uma variável do tipo ponteiro. Então, isso aqui é um ponteiro que aponta para o endereço de memória 1 e você está dizendo que do endereço de memória 1 em diante você armazena um número inteiro. Então, quando a gente faz declarações do tipo ponteiro, a gente está sinalizando isso, que eu vou fazer, então, reservar um espaço de memória. Esse endereço de memória vai apontar para um local onde é que eu armazeno uma variável do tipo indicado. Tá certo? Então, essa é a diferença essencial entre uma variável do tipo que é ponteiro e não é ponteiro. Isso é interessante para vocês entenderem conceitualmente o que está acontecendo. Vamos lembrar aqui, vamos pegar um segundo exemplo aqui, exemplo B. Eu tenho lá a minha região de memória. A gente sabe que nossa memória é armazenada sequencialmente. Imagine que aqui dentro, que você tem nessa região de memória, ela é a região de memória 0, A, B, C, D. Vou botar um endereço em hexadecimal aqui. A nossa memória é sequencial. Então, se essa é A, B, C, D, essa outra aqui seria 0x, A, B, C, E. Essa daqui seria 0x, A, B, C, F. E esse último aqui seria A, B, D0. Então eu vou sequencialmente. Cada endereço da sua memória começa lá no. O 0 é o único que é inválido, a gente começa em 1. Então do 1 em diante, todos os bytes aí dos seus 4 GB de memória, 8 GB de memória, 16, 32, vem com o número inteiro positivo sequencial. Então nesse endereço de memória aqui, você consegue localizar, é como se a sua memória fosse gavetas. Imagina um grande gavetário, cada gaveta tem espaço para armazenar 1 byte de informação e cada gaveta tem um endereço único. Então, se você souber o endereço daquele gavetário, você consegue olhar lá dentro. Então, olha, eu sei qual é a gaveta que eu estou procurando. De repente, você guardou uma meia azul em uma das gavetas. Aí alguém te perguntou, onde é que está a sua meia? Você fala, está na gaveta 0x ABCD. A pessoa, legal, então eu posso ir lá e abrir a gaveta e achar minha meia. O que você guarda dentro aí é um padrão binário que vai depender de cada um dos bytes individualmente, que você escreveu, deixou de escrever lá. Então aqui dentro é o conteúdo desse endereço de memória, 78 aqui. Então imagine que você declare uma variável do tipo ponto flutuante, que você vai chamar ela aqui de A.
Essa variável A, no meu computador aqui particularmente, um float ocupa 4 bytes. Então, quando você faz essa declaração, o compilador vai localizar na memória espaço suficiente para guardar um número em ponto flutuante, são 4 bytes. E pode ser que ele fale, exatamente aqui, aqui está um lugar bom para... Eu vou botar até a notação de string só para diferenciar uma coisa. Então, esse identificador A vai dizer respeito a essa região de memória. Então, desse ponto em diante, eu reservo 4 bytes para escrever os valores em ponto flutuante. Então, quanto mais para frente no código você faz o A igual a 1.23, você está falando para o compilador, olha, lembra aquele lugar que você achou para mim o A, que eu nem sei a princípio onde é que é? Vá lá e escreva o valor 123 para mim. Aí o compilador vai pegar essa sequência de bytes, vai usar a representação em ponto flutuante padronizado para representar o valor 123. Quanto mais para baixo no seu código, você pega e declara um float B igual a A, aqui o processo é diferente. Você fala, olha, lá no A tem o valor em ponto flutuante escrito naqueles 4 bytes. Que valor é esse? Pega ele lá para mim e escreva na área reservada para o B. Então, quando a gente tem uma variável e um endereço de memória, a gente tem 3 valores que estão associados a ele, e que a variável, no fim das contas, representa 2. Então, quando eu declaro uma variável do tipo float, eu sou capaz de dizer respeito ao conteúdo. Então, nessa referência atual, eu consigo escrever naquela região de memória e ler o que está escrito. Mas aqui não está me dizendo explicitamente, em relação ao A, qual é o endereço, qual foi o valor exato, que era, aqui no nosso caso, 0xabcd. Isso eu não sei. Ignorando esse valor aqui, o compilador sabe ou não, ele consegue consultar para leitura e escrita. E esse é o uso mais comum, que é a variável do tipo comum e do tipo float. Agora, se eu faço o seguinte, eu declaro uma variável do tipo float, p, e eu falo que ela é ponteiro, agora essa variável vai conter um endereço de memória. A inicialização mais comum para um endereço de memória é nulo. Nulo significa nada mais é que um typecast para zero. É um endereço de memória que não pode ser acessado. Ele é inválido, no sentido que ele não aponta para nenhuma região válida da memória, mas é um valor inicial padrão para variáveis do tipo ponteiro. Fala, esse ponteiro aqui ainda não aponta para ninguém. Porque se você faz, por exemplo, um float que você não inicializa, aí ele aponta para onde? Como aqui vai ser preenchido com um list de memória, ele vai te dar um endereço de memória arbitrário, a gente sabe que acontece isso com variáveis não inicializadas, aí você pode ter um problema de invasão de memória, que ele está apontando para uma memória que seu programa não tem acesso. Então, se você ainda não sabe para onde é que você quer apontar, o ideal é você botar nulo. Esse nulo aqui está no stdlib, a definição de nulo. Então, você define, eu acho que é stdlib, se eu não estou muito enganado, senão é no defs, mas acho que é no stdlib mesmo. Você define ele como nulo ou como zero, falando, olha, ainda não estou usando essa região de memória ainda. Aí, lá mais para baixo do código, você fala, não, o que eu queria é que esse P apontasse para essa região de memória onde é que está o A. Aí você vai usar o primeiro dos 3 operadores que a gente usa quando a gente está lidando com ponteiro, que é o operador endereço de. Então, P contém agora o endereço de A. Então, nesse ponto aqui, o A apontava para essa região, também apontará para essa mesma posição de memória aqui o P, o meu ponteiro P. Então, a partir desse momento, eu consigo acessar a mesma região de memória que A acessava. Só que eu acesso agora indiretamente por via de ponteiro. Porque o ponteiro agora, o valor que ele contém é um endereço de memória. Se eu escrever ou ler de P, eu estou dizendo respeito ao endereço de memória, não ao valor armazenado lá. Então, se eu imprimir o P aqui em seguida, se eu desse um print no P, apareceria o endereço de memória de A. E se eu quisesse passar o valor que está nessa região de memória para uma variável C? Eu posso fazer o seguinte, asterisco P. Aí eu estou diferenciando o ponteiro, eu estou obtendo o valor que está armazenado naquele endereço de memória. Então, esse é o operador valor de. Então, você pega o endereço de memória e extrai o valor que lá está armazenado, e aqui é o endereço de. Dado uma variável comum, você obtém um endereço de memória onde ela está localizada. Então, são os 2 operadores fundamentais. Dado uma variável qualquer, o operador endereço de obtém a localização de memória que essa variável diz respeito. Se você tem um endereço de memória, você pode voltar para o valor por meio do operador valor de. Aí tem que tomar muito cuidado porque esse mesmo símbolo aqui, que é o símbolo da multiplicação, tem essas 3 semânticas. Num contexto de uma operação aritmética, um operador binário, você recebe 2 valores de mesmo tipo ali, ou de tipos compatíveis, e produz a multiplicação desses valores. Quando você bota na declaração de uma variável, ele indica que a variável é do tipo ponteiro.
E se ele usa como operador unário, ou seja, não tem nada à esquerda, somente um operador à direita, é o operador valor D. Deixa eu fazer um código aí para vocês verem esses valores na prática. Cadê o terminal que eu preparei aqui para vocês? Vamos lá então para o código ponteiro.c. Então vamos inicializar aqui stdio. Vamos começar declarando aquelas variáveis lá mesmo. Uma variável em ponto flutuante, o a, que contém o valor 1, 2, 3. E eu vou declarar um ponteiro p inicialmente nulo. Tá certo? Vejam que até meu editor aqui vai realçar aqui o nulo. Então o a contém esse valor em ponto flutuante, %.2f. Vou botar o valor de a. E eu quero saber onde é que o a está em memória. Endereço de a. Então o a estará na memória nesse endereço aqui. Para imprimir endereços de memória, eu tenho no C, na formatação da printf, o especificador %p. Então o %p ele vai entender que esse valor que você está passando não é um número inteiro, é um endereço de memória, então ele vai formatar em hexadecimal com 0x e com os valores adequados. Então a primeira impressão que eu vou fazer aqui é simplesmente isso. Eu tenho uma variável, eu sei que ela ocupa alguma região de memória e com o operador endereço D, eu vou saber exatamente que região de memória é essa. Vejam vocês que esse operador não é desconhecido da gente, ele aparece na função scanf, porque a função scanf espera ponteiros aqui como parâmetros, não variáveis, né? Então vamos ver essa primeira saída aqui que acontece. Então vamos compilar o código ponteiro.c e vamos imprimir. Ó. O A, que tem o valor 1.23, estava no meu computador nessa região de memória aí, ó, 7ff, e vai embora. Como esse programa acabou, é bem provável que em uma segunda execução do programa eu não tenha exatamente o mesmo endereço de memória ocupado, porque eu tenho outros programas rodando na minha máquina que estão requisitando memória, estão subindo, tem aquela série de processos aí, são programas que o sistema operacional fica rodando aí, que a gente às vezes nem tem ciência deles, mas estão rodando. Então, quando eu rodar ele de novo, vejam vocês aí que é um endereço razoavelmente próximo, porque começa ali com o mesmo prefixo, mas em um determinado momento já mudou e agora o A estava em outro endereço de memória. Então, a maior parte das vezes, a gente não precisa saber exatamente que posição de memória é essa. Quem foi, de repente, seguir para a trilha da eletrônica, talvez automotiva também, você vai programar determinados dispositivos, sensores, que a coisa é um pouco mais embaixo. Você não tem um sistema operacional como Linux ou como Windows para abstrair muita coisa para a gente, e às vezes você vai ter que usar, por exemplo, um microcontrolador, onde é que você vai saber que certas posições de memória têm um determinado significado, têm uma determinada semântica, eles são fixos. Então aí você pode explicitar o endereço de memória é exatamente esse, e lá, se eu modificar, se eu escrever, vai acontecer isso, se eu ler, eu vou ter tal informação. Aí você precisa saber exatamente onde é que está essa posição de memória. Você tem manuais gigantescos aí que detalham todos os endereços de memória que tem uma significação, tem uma semântica, perdão, especializada. Mas a maior parte dos programadores que programam para sistemas operacionais Linux, Windows, Mac, uma coisa de mais alto nível, não precisa saber exatamente. Mas se você precisar desse endereço de memória, você obtém ele por meio do operador endereço D, que é esse daqui. Vamos fazer agora essa atribuição. O P tem a capacidade de guardar esse endereço de memória. Então, se eu passar esse endereço de memória para o P, veja que o P agora ele é um ponteiro. Então, o conteúdo dele é um endereço de memória. E o endereço de A, eu vou também imprimir que é um ponteiro. Então, onde é que o P? O P sendo variável, ele também ocupa um espaço em memória. Vamos descobrir aonde. E qual é o endereço de A? É o que o P está guardando. Então, para descobrir o que o P está guardando, qual é o valor? O endereço de A é o que o P está guardando aqui. E o que eu quero saber é o valor de A. O valor de A é um ponto flutuante. %. Eu troquei teclado, pessoal. Estou me banando aqui um pouquinho. Valor de A e o endereço de P. Endereço de P. Então, o endereço de P, esse sim é um ponteiro. É isso que eu queria fazer. Agora está redigido corretamente. P é um ponteiro, ele guarda o endereço de memória. O valor que está guardado no P é justamente o endereço de A. A gente vai conferir isso. O valor que está em A é valor D. E o endereço, o mesmo P sendo ponteiro, ele também tem o seu endereço de memória. Eu posso obter ele com 1%, com o valor, com o operador endereço D. Então vamos ver aqui todas essas coisas. Vejam, o A, variável em ponto flutuante, armazena o valor 123 nesse endereço de memória. Esse endereço de memória ficou guardado em P, o que me permite resgatar indiretamente o valor 123 por meio do operador valor D. O P é ele próprio uma variável, ele também tem o seu endereço de memória, que naturalmente não é o mesmo de A. Tá certo? Então a gente pode pegar o endereço de um ponteiro, não tem problema nenhum. Ele é variável, todas as variáveis
num programa em C, sendo ponteiro ou não, estão em algum momento armazenados em memória e a gente tem um endereço que a gente pode obter com um operador em endereço de lei. Reforço que esse é o operador que a gente usa na SKF. Por que a SKF precisa de um ponteiro e não de uma variável? A gente vai aprofundar nessa discussão daqui a pouquinho, porque as funções passam os seus parâmetros por valor. Então, se eu passasse o valor da variável, quando o SKF tentasse modificar ali, eu estaria modificando um valor que é uma cópia da variável original, não a própria variável. Então, para modificar a variável que está sendo passada como parâmetro, eu não preciso do valor dela, e sim onde ela está em memória para mim poder fazer a devida alteração, tá certo? Então, essa é a natureza aí dos ponteiros. Essencialmente é isso, não é nada sofisticado, não é nada complicado, não precisa ter medo de ponteiro. Se você precisar de um endereço de memória da variável, você usa o operador endereço de. Você pode guardar esse endereço em uma variável do tipo ponteiro e se eventualmente, tendo o endereço em mãos, você precisa consultar ou modificar o valor, aí você pode usar o operador valor de. Olha que situação interessante, pessoal. O operador valor de permite descobrir qual é o valor armazenado no endereço que está guardado em P. E se eu fizesse daqui, ó, botasse aqui 4, 5, 6. Agora eu estou atribuindo o valor 456 no endereço de memória que P aponta. Então, se eu fizer isso daqui depois, olha só que coisa interessante. Ó. Eu vou até botar aqui um tracinho para a gente ver que após a modificação, eu vou modificar o valor 456. O que acontece depois dessa modificação? Olha só. O A tinha inicialmente esse valor e a gente sabe que o A está nesse endereço de memória. O P guarda esse endereço de memória, o valor está correto. E o P tem o endereço dele que nesse momento agora não é importante. A partir do momento que eu alterei via o ponteiro esse valor de A, eu sabia esse endereço e foi nesse endereço que eu escrevi o novo valor, o A que ocupa exatamente essa posição foi modificado. Então eu modifiquei indiretamente o valor da variável A. Veja que o A não saiu da posição, ele continua no mesmo lugar. O que aconteceu foi uma modificação do valor. Então, se a gente entender que na memória a gente tem um valor armazenado e um endereço onde esse valor está armazenado, a gente começa a entender por que precisa de ponteiro e qual é a diferença entre ponteiros e variáveis comuns. Então, variáveis identificadores comuns vão me dar maneiras diretas e explícitas de consultar o valor e de modificar o valor. Variáveis do tipo ponteiro vão trabalhar com um endereço. E tendo o endereço em mãos, eu consigo naturalmente alterar o valor e ler o valor. Mas eu tenho primariamente o endereço de memória em mãos. Se eu tenho só o valor, eu consigo achar o endereço? Consigo, com o operador valor de. Então, uma variável, quando você for declarar, você tem que pensar, eu quero um ponteiro ou eu quero uma variável? E a resposta vai ser o seguinte, eu quero manipular o valor, ler e escrever valores lá desse determinado tipo, então eu quero uma variável comum. Não, eu preciso saber exatamente a posição de memória para que, de posse dessa posição de memória, eu consiga fazer alterações ali naquele valor indiretamente. Aí você precisa de um ponteiro. Então, ponteiro não é uma coisa que agora eu sei fazer ponteiro, eu vou declarar todas as variáveis ponteiros, ou, por outro lado, vou ignorar ponteiros e trabalhar apenas com variáveis comuns. Qualquer uma das duas decisões que você tomar, o seu código, no primeiro caso, usando apenas ponteiros, vai ser um código muito mais difícil de escrever, porque atribuições simples, todas elas vão ter que ser antecedidas pelo com o endereço de. E outra coisa, quando você usa a variável do tipo ponteiro, ela não aloca espaço em memória para a posição que ele está apontando. Então, você ainda teria que usar a alocação dinâmica de memória. Então, usar só ponteiros seria possível? Seria, mas o código teria uma legibilidade muito prejudicada. E se você dispensa completamente os ponteiros, você não consegue usar nem scanf, que é uma função que precisa modificar seus parâmetros, então você tem que usar o operador endereço de. É um operador que a gente introduziu lá no começo do curso, a gente meio que aceitou esse operador e fomos usando. Eu já até contei minha história aí de aprendizado na computação, que eu não sabia o que significava ponteiro, então usava o operador endereço de no SKF meio por tentativa e erro. Eu colocava, se desse certo continuava, se desse errado eu tirava. Depois a gente vai entender exatamente quando a gente coloca e onde a gente tira. Mas o importante é que com variáveis do tipo ponteiro eu consigo modificar indiretamente o valor da variável usando o operador endereço de. Vou declarar novamente uma estrutura que a gente já declarou na semana passada, que é a estrutura que representa um ponto bidimensional. Imagine que esse ponto tem duas coordenadas inteiras x e y. Então eu vou definir o meu ponto, o meu tipo ponto aqui. Eu vi que eu posso declarar variáveis do tipo ponto, uma vez que eu usei o typedef, usando essa notação aqui. E posso inicializar o meu ponto aqui com coordenadas 1 no x e 2 no y. Eu também posso, naturalmente, a partir de ponto é um tipo de dado, declarar um ponteiro para o tipo ponto. Então, a minha variável ponteiro Q aqui agora vai apontar para o meu ponto P, tá certo? Então, meu ponto bidimensional P maiúsculo
o endereço de memória dele está aqui. E por que eu estou declarando esse ponteiro para a estrutura? Para mostrar para vocês que existe uma novidade sintática quando o ponteiro é para um tipo agregado. Se for um ponteiro para uma união ou um ponteiro para uma estrutura, o meu acesso fica diferente. Por quê? Se eu quiser imprimir o valor de x e y desse ponto, o que eu tenho que fazer? Vamos imprimir esses dois inteiros aqui, o 1 e o 2. A notação de estrutura me diz que o p.x pode ser acessado dessa maneira. Mas se eu quiser usar o q para achar esse valor indiretamente, afinal, eu tenho o endereço de p, eu sei achar esses dois valores, o que eu teria que fazer? Valor de q, ou seja, o que está armazenado em q? É um ponteiro para o ponto p. Então, o valor de q é justamente a estrutura p. Então, eu posso fazer assim, ó. Diferencio o valor. É muito importante, vai ter que ter esse parêntese aí, para você não ter problema de passe. Então, você vai ter que botar entre parênteses para falar, ó, que agora eu tenho um ponto p, posso acessar o membro x. Só que isso é cansativo, ruim, digitar ainda fica ruim para ler, né? Então, a linguagem C introduziu, a linguagem C e C++, eles introduzem o operador seta. Quem é o operador seta? É justamente o sinal de menos, seguido de um sinal de maior, e ele permite acessar diretamente o valor de um membro de uma estrutura ou de uma união por meio de ponteiro. Então, se é um ponteiro e eu quero acessar um membro diretamente, ao invés de pegar valor de, entre parênteses, depois o membro, aí eu posso usar a seta, são dois símbolos, e você tem essa forma de acessar. Ele está reclamando que tem alguma coisa errada aqui, é porque, de novo, meu vício com C++, o C++ dispensa sinal de igual, que é mandatório aqui no C. Então vamos compilar o código de novo. E tá aí, ó, ponto 1, 2. Deixa eu só tirar aqui para vocês verem que o problema todo é esse. Se fosse só valor de x, aí estaria ok. Mas quando eu tentar compilar aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? O compilador hoje está tão esperto. Isso é uma coisa muito interessante que eu tenho observado ao longo dos anos programando em C e C++. À medida que o GCC vai evoluindo e os demais compiladores, eles já sabem até que tipo de erro as pessoas cometem e já até te sinalizam. Fala, olha, o que é um ponteiro? Você não estava querendo, na verdade, usar uma seta aí, não? Ele já te deixa até a par do que está acontecendo. Então, como esse símbolo de asterisco, ele pode ser o operador valor de, pode ser a multiplicação. Então, ele tem essa dupla semântica aí, que é contextual, botar ele nesse contexto aqui é ambíguo, aí o compilador não aceita. Ele fala, não, esclarece isso para mim. E o esclarecimento você pode prestar isso, ou não. Aqui dentro é para você pegar o valor de. Agora que você pegou o valor de, você tem uma estrutura. Tendo estrutura, eu posso acessar o seu membro por meio do ponto. Mas aí você atalha e evita isso tudo usando a seta, que é composto por sinal de negativo e o sinal de maior. Então, esse é o operador seta que permite acessar um membro de uma estrutura por meio de um ponteiro para essa estrutura. Então, quando você acessa a estrutura diretamente, lembrando que se eu quisesse usar o P para fazer essa impressão, ficaria com a vida muito mais facilitada. Seria P.x e P.y. Afinal de tudo, o P é uma estrutura e, sendo estrutura, eu posso acessar os seus membros por meio de pontos. Tranquilo. Mas se eu tenho o ponteiro e quero acessar indiretamente, aí você tem que usar o operador seta, que vai facilitar a sua vida. E se você quiser fazer explicitamente, tem que fazer como eu fiz aqui para o x, usando o operador valor de, entre parênteses tudo, e depois o ponto. Tá certo? Então, isso são aí nuances relativos ao uso de ponteiros. Deixa eu dar uma passada aqui no Teams, tem meia hora que eu estou conversando e não olhei aqui ainda. Por enquanto, sem nenhuma manifestação. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, fiquem à vontade para se manifestar pelo chat ou levantando a mão. O que eu quero voltar agora, nesse momento, é na questão da passagem por valor e por referência, que é talvez o tópico aqui mais importante que a gente tem para discutir hoje, porque é o que justifica aquela afirmação que fiz agora há pouco, que não dá para você conscientemente ignorar ponteiros e programar e ser feliz sendo um programador C, ignorando a existência de ponteiros. Por quê? O que acontece? A gente sabe. Vamos tentar escrever uma função relativa, uma função que tem uma certa semelhança com scanf, que seria uma função que teria que modificar um valor. E uma função bem interessante para a gente pensar nisso seria a função swap. E o que a função swap faz? Imagine que você quer fazer uma função que no C++ tem essa função, eu uso ela com uma certa frequência, é uma função muito útil em algoritmos de ordenação. A gente viu nos códigos C++ que eu trouxe que tinha a função swap, que é uma função que troca os dois valores. Então imagine que você tem duas variáveis, aqui do tipo inteiro, para simplificar. Eu vou imprimir aqui os valores de x e y. X igual a %d, y igual a %d, sem segredo que a gente está acostumado a fazer ao longo do curso. E o que eu quero fazer? Eu quero trocar esses valores. Eu quero que o x assuma o valor do y e o y assuma o valor do x. E a gente já viu como é que a gente faz isso. A gente pega uma variável temporária, guarda o valor de uma das duas, troca os valores usando essa temporária.
Então eu vou, como essa é uma funcionalidade muito útil, aí eu vou fazer uma rotina que vai fazer isso. E veja que a rotina que quer trocar os dois valores, ela não produz novo valor. Ela é uma sub-rotina no sentido que ela não é função, ela não produz valor novo. Então ela indica isso por meio do void. E a função swap ela receberia dois inteiros, x e y, e o trabalho dela seria modificar o valor dessas duas variáveis. Então, para isso, eu preciso de uma variável temporária que armazene o valor de x, para que o x possa receber o valor de y, e o y receba o valor original de x. Afinal, a partir da linha 6, o x já não tem mais seu valor original, ela tem uma cópia de y. E o y queria o valor original de x, daí a necessidade da variável temporária. Legal, implementei a função de swap. Vamos chamar a função swap aqui no código, passando x e y para que esses valores sejam alterados. Então, a ideia é que eu comece com x igual a 1 e y igual a 2, depois dessa troca e eu tenha x igual a 2 e y igual a 1. Vamos compilar esse código aqui agora. Então, vamos compilar aqui swap.c e vamos executar. E vejam vocês que não houve swap nenhum. Por quê? O que aconteceu? Vamos olhar aqui o código de novo. A rotina de swap está certa? É uma rotina que troca os valores. Eu vou até botar essa impressão aqui, ó, aqui dentro, e vocês vão ver que de fato os valores foram trocados. Mas lá fora isso não refletiu, olha só. Veja, dentro da função está certinho, x é igual a 2, o y é igual a 1. Só que lá do lado de fora as variáveis permanecem como estavam. E qual é o motivo disso? Alguém tem uma ideia de por que a função swap não está funcionando? Não está trocando o valor de x e y? Tem relação direta com o que eu acabei de falar. Por que será que os valores de x e y não foram alterados? Ele criou uma cópia. Exatamente. Veja você que se eu nem tivesse feito esse swap aqui, eu vou pegar outra função, ó, função que eu vou chamar de f42. E vou receber o inteiro x, e o que essa função faz é atribuir a variável que ele recebeu o valor 42. Se eu chamar a função f42 aqui, ó, antes de imprimir o x, olha o que vai acontecer. X permanece igual a 1. Porque o que acontece? Uma função, quando recebe o seu parâmetro, quando eu faço essa chamada na linha 21, o compilador faz uma cópia do valor de x, e essa cópia aqui, embora tenha o mesmo nome, essa variável x aqui tem uma cópia da x original. Então eu posso fazer o que eu quiser com ela aqui. Quando acabar a função, esse parâmetro aqui da minha função é descartado e o x original preserva o seu valor. Então, para que eu possa modificar esses valores, eu tenho que passar esses valores não por cópia, eu tenho que passar esses valores por referência. Ou seja, para que eu possa modificar a variável que está sendo passada, e eu só passo cópias, então o que eu vou fazer? Bem, já que copiar o valor da variável não me ajuda em nada, eu vou copiar o seu endereço de memória. Porque copiando o seu endereço de memória, aí eu posso modificar indiretamente o seu valor. Daquela maneira que eu fiz agora há pouco. Aí veja, a função agora recebe um ponteiro, por meio de ponteiro eu consigo alterar a memória, mas aí aqui ainda eu estou passando a cópia do valor de x, porque a variável x contém o valor que ela armazena. Então, se eu quero o endereço de x, aí eu tenho que passar assim. Por isso que esse KF exige esse e-comercial aí, o operador endereço D. Então, veja que a função agora recebe um ponteiro. Tendo um ponteiro, eu consigo modificar o valor que esse endereço de memória armazena. E após essa execução aqui, ó, veja que o x de fato tem o valor 42. Porque agora eu passei por ponteiro. E eu vou ter que fazer naturalmente a mesma alteração aqui na função swap. A função swap vai ter que pegar aqui esses dois valores por ponteiro. A variável temporária, que era o valor de x, o valor armazenado em x tem que ser o valor que estava armazenado em y, e o valor que estava armazenado em y tem que ser o valor que estava na variável temporária. Feita essa modificação, eu tenho naturalmente que passar aqui os dois valores por ponteiro, e na hora da impressão eu tenho que imprimir os valores que estão contidos nesse ponteiro. Então veja que a sintaxe fica prejudicada, mas agora a função se comporta corretamente. Veja que esse menos menos já é o x e y depois da execução de swap, e agora eles estão de fato com os valores alterados. Voltando para o código, fica um pouquinho mais difícil de escrever e de ler? Fica. Então o que eu tenho que ler aqui na linha 3? Eu tenho um procedimento, uma subrotina chamada swap, ela não produz retorno,
e ela recebe dois endereços de memória, o endereço de memória x e o endereço de memória y, e esses dois endereços de memórias apontam para inteiros. Isso é muito importante, porque significa que a partir daquele endereço de memória eu vou ter 4, ou 8, ou 2, tantos bytes quanto forem o size of int na minha plataforma. Bem, sendo endereço de memória, eu consigo saber qual o valor inteiro que estão naqueles 4 bytes, por exemplo, vamos assumir que sejam 4, no x, por meio do operador valor d. Isso eu posso guardar agora a variável que não é ponteiro, a variável temp. Agora, o valor que estava em x, o operador valor d, será igual ao valor que estava em y. E o valor que estava em y será substituído pelo temp. Então, de fato, houve a cópia. Agora eu posso tirar essa impressão temporária, eu vou deixar aí para vocês lembrarem depois. E agora, depois da troca, eu tenho a troca efetiva de x por y. Então, claro, na hora de fazer a chamada de função, tem que indicar ponteiros e não valores. Por isso que eu uso endereço d aqui no swap. Usei endereço de d na função f42 e é por isso que a gente usa endereço d no scanf. Então, veja, se eu quiser ler do meu terminal as variáveis x e y, a scanf demanda % em valor de x e valor de y. Por quê? Se não fosse assim, a scanf não teria capacidade de alterar esses valores. Então, se eu boto a scanf com a sintaxe correta, eu posso agora botar como valores iniciais 3 e 5. Agora, o y recebeu 5, o 3 foi substituído pelo 42 por causa da função f42 e depois a troca foi feita. Mas se eu tivesse omitido o valor, o endereço de memória do x pelo valor de x, aí eu tenho um erro de compilação. Porque eu estou esperando, tá vendo aqui, ó, pessoal? Agora dá para ler a mensagem direitinho. Ó. O formato %d na scanf espera um argumento do tipo ponteiro para inteiro. Mas o argumento 2 tem tipo simplesmente inteiro. Então, o scanf não consegue compilar. Se eu fizer isso daqui, ó, olha só que situação interessante. Agora eu vou botar um duplo ponteiro. O que ele vai me reclamar agora? Falha de segmentação. Falha de segmentação porque não executou. Mas está aqui, ó. O %d está esperando ainda um ponteiro para inteiro. Mas o segundo argumento tem o tipo void asterisco. Olha só, um ponteiro para tipo indeterminado. Falaremos mais sobre esse ponteiro daqui a pouco. Mas então eu não posso nem botar de menos nem de mais. A quantidade de endereço d tem que estar compatível. Uma variável inteira, endereço de uma variável inteira é um ponteiro para o tipo int. Agora a compilação é bem sucedida e o código funciona conforme eu esperava. Então isso é fundamental, essa estratégia de passagem de valor e referência, porque senão você não tem a habilidade de modificar os parâmetros da função. Então a gente precisa dessa capacidade. Nem toda função que a gente vai escrever vai ser possível que você faça tudo por meio de retornos. Então, se você precisar modificar o parâmetro, como é o caso da swap e é o caso da scanf, então você vai precisar desse operador endereço d. Então, mesmo que não tenha consciência de ponteiro, precisa de ponteiro em C, nem que seja para você poder usar scanf. E eu vou mostrar um segundo exemplo que é bem interessante, que vou chamar aqui de passagem, para não misturar muitos códigos. O que eu quero mostrar para vocês é uma coisa interessante agora. Imagine que vocês fizeram uma estrutura para representar uma pessoa. E nessa estrutura que você tem para representar a pessoa, você tem uma rede de caracteres que vai conter o nome da pessoa. E você quer deixar espaço suficiente para você não ter problema, você bota aí 2048 bytes. Que é bastante coisa, dá para botar nome, sobrenome. E outra coisa também comprida seria o endereço. Então deixa eu botar aqui. Nome, endereço, e o endereço ainda bota mais espaço, 4096. Então você botou aí bastante espaço para você registrar o nome e o endereço de uma pessoa. Então essa pessoa aqui, eu tenho um novo tipo de dado que é uma pessoa. Então você quer fazer algum tipo de processamento no nome da pessoa. Você fala, olha, às vezes a pessoa está botando um nome que não está vindo com a inicial maiúscula, eu quero arrumar esse nome direitinho. Você vai fazer algum procedimento com isso daí, para formatar o nome, como a gente fez lá na prova, né? Botar sobrenome, vírgula, nome, ou o contrário. Você quer fazer algum processamento nessas entradas de pessoa. E no seu programa você tem uma quantidade grande de pessoas. Imagine que você está cadastrando aí os estudantes da FGA ou de uma instituição, que você tem uma quantidade razoável aí de pessoas. Então você pode declarar um vetor de pessoa aqui, que são as pessoas, e você vai cadastrar aí 3. 200 mil entradas no seu programa. Já lhe passa a palavra, tá, Gabriel? Vi aqui agora piscando Teams. Então imagine que você vai preencher aí, vai ler de um arquivo, não importa como é que você vai preencher essas pessoas. Mas depois, cada uma delas, você quer chamar para cada pessoa a função format, que a função vai receber uma pessoa, e aqui dentro
Daqui vamos fazer uma versão bem simplificada. Imagina que eu quero só botar a primeira, a inicial maiúscula aí do primeiro caractere do nome. Não quero nem ver se está certo, se é espaço não é, só para a gente poder fazer alguma coisa para o compilador não reclamar aqui. Então, na pessoa P, no campo nome, no índice 0, eu quero que ele seja maiúsculo. To upper, p.nome, índice 0. Então, eu garanto que o primeiro caractere do nome dele seja maiúsculo. Claro que a sua formatação na prática vai ser bem mais sofisticada que isso, mas só para a gente fazer alguma coisa com essa pessoa P. Então, eu vou fazer isso. I variando de 0 e menor que 2, 1, 2, 3, mais eu vou chamar essa função pessoa aí para poder eu chamar essa formatação aqui, ó, formate P, P's, I, e eu passo uma pessoa. Tranquilo? Então, um problema bem simples aí, uma situação hipotética, mas código ser válido, ele está reclamando aqui agora que não tem nome, porque eu botei em inglês aqui, é name. Pronto, vamos compilar aqui esse código, passagem.c, e se eu executar o código, ele demora um pouquinho, deu uma falha de segmentação. E por que ele deu essa falha de segmentação? Deixa eu ver. Eu aloquei aqui, talvez seja porque o tamanho dos meus campos ficaram muito grandes. Aí ele não tem espaço de memória para alocar lá dentro, né? Então vamos diminuir aqui para 128 e 256. Vamos ver se ele executa agora. Ainda continua dando falha de segmentação. Deixa eu tirar esse vetor de pessoas aqui para fora. Que aí vai ficar um pouco mais interessante. Ele vai ter espaço aí. Agora foi. Eu posso voltar para aqueles valores grandes. E antes de fazer a alteração, eu vou conversar com o Gabriel. Bom dia, Gabriel. Pode falar. Bom dia, professor. Ali quando você faz no struct, que você coloca aquele, depois da chave, você coloca aquele person ali, Isso. dá pra ele colocar na linha de baixo, tem que ser direto assim depois da chave mesmo. O que acontece? Eu boto depois da chave aqui, Gabriel, porque no fim das contas, isso tudo aqui, ó, que eu vou deixar agora em destaque, essa parte que está em destaque é o seguinte, eu estou usando o typedef. O typedef me diz que tudo que tiver aí antes do último identificador é o que eu vou chamar daquilo que segue adiante. Então, para mim, pessoa é tudo que ficou aí nessa parte iluminada, tá certo? Então, eu estou fazendo dentro dessa parte iluminada a declaração de uma estrutura. E agora eu estou nomeando toda essa estrutura, underline person, como pessoa só, entendeu? Então, no fim das contas, na linha 4 eu começo um typedef que termina aqui na 7. Tá certo? Uma coisa que você tem que saber é que em C e em C++ espaço não é importante. Se eu tivesse feito assim, ou assim, o código continua válido, tá? O espaçamento ele não compromete. Eu poderia ter feito também, uma alternativa seria fazer assim, ó, Gabriel. Também seria válido. Tá certo? Então, a quantidade de espaço que você coloca entre os elementos do seu código são escolhas aí no sentido de você poder organizar visualmente o código, né? Eu particularmente gosto de usar o espaçamento que eu tinha proposto aqui antes, né? Cada membro da estrutura em uma única linha e finalizada a estrutura, que a estrutura finaliza justamente nessa chave aqui. No caso do typedef, eu já posso botar o valor direto, tá? Ficou mais ou menos claro? É isso que você estava querendo saber, Gabriel? Isso mesmo. Tem algum, então não vai ter nenhuma função, nada assim no C que você tenha problema com espaço, assim, de você Não, colocar junto. de forma alguma. A única coisa que você pode ter problema, Gabriel, é caso você tenha uma string muito longa, você está botando um texto numa string, a string ficou muito longa, aí você fala, ah, não, eu queria continuar aqui embaixo. Aí dá problema. Para você continuar a string, você tem que fazer isso aqui, ó. Botar essa barra invertida, que aí você continua ela. Mas, fora isso, que precisa, é o único caso que demanda a barra, nos demais casos todos você pode saltar espaço aí, tabulação, quebra de linha à vontade, do jeito que ficar visualmente mais fácil para ler no seu entendimento, porque isso é bem pessoal, né? Tem gente que acha mais fácil de um jeito, tem gente que acha mais fácil de outro. Então, espaçamento use à vontade aí, tá bem? Entendi. Obrigado, professor. Maravilha, obrigado pela participação, Gabriel. Deixa eu aproveitar e chamar o Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz. Bom dia, professor. É porque eu só queria saber por que ali no void format person p você não botou person ps, que nem você tinha definido. Ah tá, peraí. PS é meu array, tá, o Luiz? O P aqui é um desses elementos. É uma variável que vai representar um desses elementos. O nome da variável aqui nem é muito importante. Eu queria ter chamado assim também. Tá certo? Ah, tá. Não ia mudar nada não, né? Com o Não, indicador ali. o nome da variável do parâmetro, isso aqui é interessante, que às vezes a gente bota um parâmetro que tem um nome semelhante a alguma coisa que a gente já está fazendo, mas o nome do parâmetro é independente, porque ele vai receber uma cópia dessa entrada. Então, quando eu passar o PSI, eu vou copiar esse PSI para essa variável e trabalhar em cima dela, tá? Se eu quisesse botar person ps, ia dar na mesma também?
Aí você tem que só tomar cuidado, porque ia dar na mesma, você ia compilar. E eu vou te mostrar só uma coisa aqui, viu? Sua pergunta é boa. É o nome da variável, é um nome válido, continua funcionando. Mas se eu tivesse declarado essa variável antes, aí agora eu tenho um problema de ambiguidade. Porque meu array aqui fora tem esse nome e meu parâmetro tem esse nome. Vai continuar funcionando. Mas agora existe uma certa ambiguidade. Quando eu estou usando PS internamente, eu estou me referenciando ao meu parâmetro, não a esse vetor lá de fora. Então aqui o meu, talvez eu consiga ligar. O GCC, como eu te falei, ele é muito permissivo. A linguagem C é muito permissiva com certas coisas. O C++ não teria deixado isso passar. Não, ele não pegou ainda, tá vendo? Deixa eu compilar isso aqui com o meu script de C++, que ele vai sinalizar o erro que eu quero te mostrar. Tá vendo? Esse aqui, ó, WShadow. Então deixa eu voltar lá no GCC que vai aparecer. O extra aqui do C++ é muito... pega muito pouca coisa. Ele está dizendo que esse PS, ele sombreia uma declaração global. Ou seja, esse PS é o seu parâmetro, mas existe uma variável global com o mesmo nome. Então, se você usa o nome igual, pode ser que você queria estar falando do array. E no fim das contas, você falou da sua cópia. Aí existe uma certa ambiguidade aí que pode dar problema. E o compilador, sabendo que isso é uma fonte de bug, ele te sinaliza, tá? Então, o nome da variável aqui não é importante. Se você usar o mesmo nome de uma variável global, você corre o risco de ter esse sombreamento e às vezes dá errado, né? Eu, particularmente, gosto de usar plural por vetor e singular para um elemento do vetor, né? Por isso que eu botei só P aquela hora. Entendido, Luiz? Certo, professor, entendi. Obrigado. Maravilha, obrigado pela participação. Sigamos adiante, pessoal, que eu quero mostrar uma coisa importante. Primeiro que esse código tem um problema aqui fundamental, né? Que é essa alteração que não se propagaria para esse vetor, porque eu estou modificando cópias de pessoa, não estou modificando a pessoa em si. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora tem a ver com performance. Vamos ver quanto tempo leva para esse código executar, da forma que ele está. Vamos compilar de novo. Passagem.c, time, a.out. Então ele deu aí 0.0471 segundos. Mais ou menos isso, ó, mais ou menos meio segundo, né? Um pouco mais, um pouco menos. Isso por quê? Que como eu faço por cópia, eu vou copiar cada um desses elementos 200 mil vezes. E cada um deles, olha, só para a gente ter uma noção aqui de tamanho ocupado, então, o tamanho dele, LU, vai ser igual ao sizeof. Vamos ver quanto cada entrada desse meu array aí ocupa em memória. Então, ele ocupa aí 6.444 bytes. Ou seja, eu tenho aí, a cada cópia eu tenho que copiar 6.144 bytes. Deixa eu fazer uma conta aqui. Total, total vai ser igual, na verdade, tipo é size_t, né? Size_t total vai ser o seguinte. O sizeof pessoa vezes 1, 2, 3. Essa quantidade total em bytes, total vai dar LU bytes, que vai ser %LU kbytes. Talvez chegue em mega, talvez chegue %LU megabytes. Vamos fazer o seguinte, então eu vou botar aqui total, tá em bytes. Para kbytes eu tenho que dividir por 1024. E para megabyte, total dividido por 1024 vezes 1024. Tá certo? Vamos ver aqui o tanto de memória que eu tenho que copiar nesse código aqui. Então, eu estou copiando aí, tá vendo? Ó, um total de bytes aqui absurdo, né? Ó, vai ficar na casa aqui de quase 1 bilhão de bytes, que vai dar aí 1.200.000 kbytes, que vai dar 1.000 e poucos megabytes, tá certo? Então é muita cópia que a gente faz aí e naturalmente tem o seu custo. Mesmo que eu não quisesse modificar a pessoa, aqui nesse caso eu quero, o correto é usar a notação de ponteiro. Então agora, a primeira coisa que eu estou corrigindo é que meu código não efetivamente mudava o primeiro campo dessa estrutura. Agora ele modifica. Então a partir desse momento que eu passo agora como ponteiro, aqui eu tenho que passar como ponteiro. Tá certo? Vejam vocês a diferença agora em tempo de execução. Opa, aqui demorou, foi mais ainda. O que aconteceu aqui, meu Deus do céu? Não faz sentido nenhum. Porque quando eu estava passando por cópia, era para demorar muito mais que por ponteiro. Tem as coisas que só acontecem comigo mesmo. Que brincadeira.
Será Não que são o os fato de eu cálculos não de estar tamanho, não, usando professor. efetivamente ali... Deixa eu fazer o seguinte. Eu acho que o problema é que os compiladores hoje são muito espertos. Eles percebem que o que eu estou fazendo, e como eu estava modificando a cópia, essa cópia não ia ser usada, vai ser descartada, era bem capaz dele estar fazendo com que eu não... Deixa eu botar aqui uma idade aqui. E deixa eu modificar o código aqui de novo para poder fazer o seguinte. Stat int total. Eu quero forçar que ele precise usar de fato a variável. Porque esses compiladores hoje são espertos. Ele fala, você não ia fazer nada com essa cópia aí mesmo, você modificou uma coisa que ele depois nem usa. Aí ele nem faz a operação. Deixa eu voltar aqui para o original. Não, é impressionante. Eu teria que entrar no assembly para ver o que esse compilador está aprontando aqui comigo. Tá só... Quando eu passo por ponteiro, ele de fato tem que passar só 4 bytes. Então era para ser muito mais ágil. Vamos tentar aqui de novo. Eu tenho para mim que ele está ignorando todo esse laço aqui. Deixa eu tentar de novo. Ah, agora foi, tá vendo? Agora deu diferença do que eu queria. Deixa eu imprimir fazer duas coisas aqui. A minha cadela começou ali agora. Não sei se estão atrapalhando vocês, pessoal. Peço perdão aqui, mas a bicha é escandalosa. Deve ter alguém lá no portão. Vou botar ele igual aí. Pronto. Agora eu tenho que botar até como long, senão não vai, o número não vai dar certo. Então vai dar... Tirar para fora, vou precisar dessa variável. Tá diferenciado do que eu usei aqui. Não vai ficar bonito o código não, mas acho que agora eu consigo forçar ele a usar. Vou botar isso aqui como long. Pronto, o que ele está reclamando aqui agora? Total tem um tipo int, vai ter que ser long. Pronto, agora é capaz de dar certo. Vamos rodar aqui agora. Então levou mais ou menos meio segundo, o total tem aquele valor, que agora ele está copiando, chega a dar até perto de 0,8 segundos. Aqui eu estou passando por ponteiro, né? Deixa eu passar agora novamente por cópia. Aí eu vou ter que mudar a notação de ponteiro de seta para ponto. E aqui uma cópia. Aí, ó, aqui já demorou um pouco mais do que eu tinha antes, porque ele está precisando copiar. Ó, chegou a dar 1 segundo, que é bem mais do que eu tinha antes. Ó. Antes estava dando aí até 7, beirando em 8, aqui deu perto de 1 segundo. Eu acho que se eu aumentar lá os limites das variáveis, vai ficar mais explícito ainda. Deixa eu passar isso aqui também para 4096, e aqui eu vou multiplicar por 2. Vamos lá, vou copiar. Aqui eu estou passando por cópia. Vamos começar a ver o tempo para cópia. Aí, ó, agora já deu 1 minuto e meio. Ou 1 segundo e meio, perdão. 1 segundo ponto 6, segundo ponto 4, segundo ponto 3. Então, o segundo ponto 3 foi o mais baixo que deu até o momento. Chegou a bater em 1 segundo ponto 6. Agora vamos passar de novo por ponteiro. Que é agora, forçando ele a usar os dados de fato, a gente consegue ver essa diferença. Que num caso eu tenho que copiar toda aquela região de memória. No outro caso, eu pego só o endereço, que aqui agora, tá vendo? Agora dei um meio segundo, a diferença está significativamente menor. E agora que eu forcei de fato usar a estrutura, vocês veem como é que o compilador é inteligente hoje. Ele sabendo que eu não ia fazer nada com aquele dado, ele estava mais ou menos aqui, ó, nesse sentido de, bem, você não vai fazer nada. Então é mais ou menos o que a gente precisava. Então vejam vocês a importância da passagem de valor e por referência. Quando eu passo com ponteiro, o que eu vou copiar é só o tamanho de endereço de memória. O endereço de memória vai estar aí entre 4 e 8 bytes nas arquiteturas modernas, né? Muito provavelmente 8, mas entre 8 e 4. Ao contrário de copiar aquele monte de bytes ali que a gente viu, né? Que cada entrada ali são 12.296 bytes. Então, em vez de copiar 12.296 bytes a cada execução do laço, eu copio só 8. Então, aí vocês viram a diferença de 1 segundo e meio para meio segundo. Então,
Então é muito importante ter essa noção de ponteiro que mesmo que você não queira alterar, que é o caso aqui, eu nem estou alterando mais pessoa, eu posso passar assim, eu falo, olha, eu nem estou alterando pessoa, isso aqui é chamado passagem por referência, eu quero que você tenha acesso à minha estrutura de pessoa, mas eu não quero que você copie ela em memória. Então isso a gente vai ter um ganho de performance grande, então vocês vão ver em muitos lugares nas APIs de C, na própria API padrão de C, você vai ver isso acontecer com uma certa frequência, que você precisa de um ponteiro para consulta, é o caso, quer ver, ó. Pegar a função que vocês conhecem, a strlen. Na strlen, eu quero um ponteiro constante para uma rede de caracteres, tá vendo? Por quê? Eu quero consultar o conteúdo que está nessa região de memória, mas eu não quero modificar. E, naturalmente, eu não quero copiar a string inteira para poder calcular o tamanho dela. Então, eu quero consultar esses valores. Então, passar ponteiro constante é sinal que você está querendo passar um parâmetro de forma eficiente, copiando o mínimo de informação possível, mas ainda assim tendo acesso àquelas informações. O constante evita que você faça coisas como essa. Você fala, olha, aqui, sem querer, eu modifiquei essa idade aqui. Fez aniversário, ganhou mais um ano. Aí o compilador fala para mim, peraí, você acabou de falar para mim que esse parâmetro é constante, você não tem direito de mudá-lo, tá certo? Ele é um objeto de leitura apenas. Então, ponteiro constante significa que você tem um endereço de memória, você pode consultar o valor, mas você não tem direito de modificá-lo. Então, você evita aí uma modificação indesejada do seu parâmetro e ainda assim ganha na questão de performance. Então, só de você usar ponteiros com const nos lugares adequados, você pode aí, como a gente viu, diminuir em 1/3 a velocidade, aumentar, na verdade, para 3 vezes mais rápido o seu código em relação ao que você tinha antes. Né? O ganho de performance aí foi significativo. Temos mais 2 participações. Primeiro do João Pedro. Bom dia, João Pedro. Pode falar. Bom dia. A minha dúvida era sobre essa questão da cópia. Ela sempre vai acontecer, sempre que você usar uma função, Sim. quando você não usa ponteiro, sempre cria uma cópia? Não, o ponto é mais grave ainda, João. Sempre há cópia, independente de ser ponteiro ou não. O que muda é o que você vai copiar. Quando eu passo essa função aqui sem ponteiro, vou pegar aqui, ó. Fazer essa mesma função, só para não precisar ficar pegando e colocando lá. Então, se você faz com cópia, que é essa versão aqui, essa versão vai copiar todos os 12.000 bytes. Porque você está passando uma variável do tipo pessoa, uma variável do tipo pessoa, que ocupa em memória 12.000 bytes. Nessa aqui você copia, mas você copia o endereço de memória de uma variável do tipo pessoa. E os endereços de memória, como eu falei, em geral, tem 8 bytes. Quer ver? Ó? Vamos ver aqui, ó. O size da pessoa psize, que é o size do ponteiro. Olha só. Eu posso fazer isso aqui, o size off vai me dar a informação certinho. Size off de ponteiro para pessoa. Então, quando eu compilar esse código e executar aqui agora, ó, veja, uma pessoa ocupa 12.000 bytes em memória e um ponteiro para ela só 8. Então, sempre vai haver cópia, mas aqui eu copio só 8 bytes e aqui eu copio todos os 12.000. Então, cópia sempre há porque é um mecanismo padrão de passagem de parâmetros para funções em C, cópia. Então, para a gente driblar, entre aspas, esse mecanismo, o que a gente faz? A gente passa o ponteiro. Porque passando ponteiro eu vou passar só um endereço de memória. Esse tamanho de ponteiro aí não varia por fato de ser pessoa, inteiro. Double é um espaço suficiente para guardar um endereço de memória. Na minha máquina aqui são 8 bytes, deve ser na de vocês também. Então, se eu for ter uma variável que ocupa aí mais do que 8 bytes, aí é interessante passá-la então como ponteiro constante, que aí eu acesso a mesma região de memória, só que com um custo muito menor. Tranquilo? O João, deu para entender? Então, se tivesse um jeito de eu fazer tudo isso dentro da main, não seria por cópia. Não, exatamente. Dentro da função, aí você tem as variáveis locais, não faz cópia nem nada, mas lembrando que a estratégia de usar a main somente ela é uma estratégia que é válida quando o problema a ser resolvido, a questão a ser resolvida ali seja muito trivial, né? A partir que o seu problema começa a crescer, você já fica impossibilitado de fazer tudo da main, porque você não consegue mais manter a coisa organizada e tratável, né? Então você vai lidar Então com as funções funções secundárias. independentes, uma da outra, assim, uma não tá dentro da outra, né? É porque nem dá, né, para colocar uma função dentro da main. Não Mas pode. elas se interligam por cópia, né, as variáveis. Isso, exatamente. Outras linguagens, o João Pedro, João, eu não sei se é Pedro Paulo, perdão. É João Pedro. João Pedro, é porque tem homônimos aqui na turma, eu fico meio perdido. E muito João Pedro. Outras linguagens usam do mecanismo inverso, eles passam tudo por referência, como é o caso do Java, por exemplo. O Java passa todas as classes por referência, e você não precisa sinalizar isso, então quando você passa é sempre referência. Então isso ganha já a performance naturalmente, porque você não passa cópias, mas
como o Java tudo é referência, existem dois problemas inerentes, que é o primeiro deles, que você pode modificar, de repente, o parâmetro sem saber que você está modificando, porque a referência você tem, a referência é essencialmente ponteira, é o que a gente está fazendo aqui, você modifica e bagunça as coisas por conta disso. E segundo lugar, que é mais chato ainda... Java, Oi, pode falar. provavelmente no Java deve ter uma opção para você alterar isso para passar por cópia, né? Provavelmente deve ter isso. Não, isso é Não? design da linguagem mesmo. O que ele só passa por cópia são os tipos primitivos, que é ainda mais confuso, né? Tipo primitivo ele passa por cópia e classes ele passa por referência. E Ah, aí vem uma coisa chatíssima que você vai ver em muitas linguagens, João, ao longo da sua vida profissional aí. Quando a linguagem usa um mecanismo de referência por padrão, você fala, é muito mais inteligente que o C, porque eu sempre copio pouco. Mas como você usa referência, você tem que garantir que aquele endereço de memória é válido. Essa função aqui, a chance de eu ter problema com ela em relação ao parâmetro é pequena. A menos que você não inicializou seu parâmetro, vai vir um valor maluco aqui que pode te prejudicar. Mas partindo do pressuposto que é um valor válido, essa função sempre vai ser bem comportada. Essa daqui, existe esse perigo. Quer ver? Vamos quebrar esse código aqui. Eu vou chamar a função de formatação com um ponteiro nulo. Então, é um ponteiro que não foi inicializado. Ele não aponta para uma região válida de memória. Quando eu faço isso, olha o que vai acontecer com o meu código. Falha de segmentação. Porque você não pode usar o operador valor de em um ponteiro nulo. Então, toda vez que você tem uma função que ela espera um ponteiro, você fatalmente vai ser obrigado a checar aqui dentro da função se você de fato tem um ponteiro, para poder diferenciar o ponteiro. Então aqui, ó, o que você tinha ganhado de performance de não fazer cópia, você já começa a perder por inclusões de condicionais no seu código. Porque se eu não fizer isso, veja que essa condicional agora me permite rodar esse código sem falha de segmentação, mas agora eu introduzi uma condicional onde é que não havia necessidade, que era o caso aqui de baixo. Então, o código de Java, o próprio C, quando eu tenho uma API que todos os parâmetros são ponteiros, outras linguagens, você tem que ficar if não é null, if não é null, if não é null. Se você esquecer disso, pode entrar um null ali a algum momento e quebrar seu código inteiro. Então fica um código bem chato de escrever, fica dependendo do programador ficar fazendo todas essas verificações se o ponteiro é nulo ou não é, e dá todas essas complicações. Então realmente é uma decisão que não tem, em computação em geral não tem assim, a solução perfeita para todos os casos. Você quer aumentar a performance, então vou usar a passagem por referência, mas você vai agora ter que checar, garantir que essas referências são boas. Não, eu vou me resguardar contra esses problemas, eu vou passar tudo por cópia. Então você tem que sinalizar para o seu programador que, caso ele tenha um problema de performance, ele tem que forçar uma referência, como é o caso aqui do C. Então realmente não tem uma... É cobertor curto, né? Você puxa para um lado, você cobre a cabeça, você descobre o pé e vice-versa. Então não dá para você falar qual é a melhor estratégia. Você tem que ter consciência de qual estratégia está naquela linguagem. Isso é muito importante quando você vai aprender outras linguagens. Deixa Maria, aconteceu alguma maluquice aqui, bati no teclado aqui. Então você tem que ver qual é a linguagem exatamente que você está lidando e saber, olha, estou numa linguagem que passa por referência ou estou numa linguagem que passa por cópia. Ou no caso do Java, passa por cópia tipo primitivo, passa por referência classe, para que você não trazendo conhecimento de uma linguagem, você acha que ela comporte da mesma maneira que a outra que você está acostumado e daqui a pouco você tem uma perda de performance absurda e não sabe nem por quê. Uhum, Tranquilo? Ficou claro aí, João? entendi. Maravilha. Obrigado pela participação. Não sei se o Gabriel esqueceu a mão levantada, ele tem uma nova dúvida. Pode falar, Gabriel. Professor, quando você definiu ali, eu sempre tive dúvida se você podia fazer esse tipo de coisa, né? Definir o tamanho de um vetor e depois multiplicar direto no tamanho. Isso. Se eu fizesse isso com um define, por exemplo, define max size, eu poderia multiplicar o max size também? Perdão, você está falando. Se eu tivesse feito. Eu já te falei que você usou alguma referência que usa esses defines, eu já falei que não é muito boa prática a gente usar, né? Mas se você tivesse aqui o meu max size como isso aqui, você poderia ter substituído ele aqui e também aqui, Gabriel, porque o que o define faz? Ele simplesmente introduz um símbolo que, antes que você compile o código, ele vai passar em todas as ocorrências desse símbolo, substituindo o símbolo que você definiu pelo valor definido, tá certo? Então esse código continua igualmente válido, exatamente o mesmo código que a gente tinha antes, mas agora com esse max size. Eu queria saber se você podia multiplicar o max size dentro do vetor que nem você fez lá no struct. Pode, aqui, você está falando aqui nessa parte? Se você quer que esse vetor tenha o dobro do max size, você podia fazer aqui, ó. Ah, beleza. Agora, tomar cuidado. O max size aqui, definido dessa forma, ele é bom porque você centraliza em um canto só do código essa definição e para modificar agora o tamanho, para aumentar ou diminuir, você faz, às vezes eu quero dividir pela metade, modifique um ponto só, mas lembrar que isso aqui é diretiva de processador e tem uma série de problemas. Então, eu te aconselho que faça assim, Gabriel. Constante max size,
igual a 2000. É uma definição um pouco mais segura, embora ela me evite que eu possa usar aqui ele na definição de um vetor estático, né? Porque, embora seja uma constante, ela é definida em tempo de execução. Então, às vezes, você vai ter que recorrer ao define, como a gente fez antes, só para poder declarar esses vetores globais aqui, tá? Mas tendo opção, vem para cá. Não tendo opção, que é o caso aqui, você volta para o define, que aí funciona sem problema. Deixa eu botar o 2 aqui de novo, só para ficar ilustrado. E outra coisa, o ponteiro a gente consegue usar ele no background, porque ele mexe com uma parte também de arquivo, aí dá pra usar ele no background ou não? Dá, mas só separar duas coisas. Tecnicamente falando, é um elemento estruturante da linguagem que você pode usar em qualquer canto que aceite uma compilação válida em C, né? O que o background, o Codeforces e vários juízes online faz é marcar algumas funções da API do C como funções restritas. Então significa que se você chamar essa função no seu código que manipula ponteiro, ele pode não executar o seu código, porque você pode escrever um código malicioso para tentar quebrar o juiz online, entendeu? Então tem gente que tem umas ideias tortas na cabeça e quer mandar um código que não tem nada a ver com a solução do problema. Ele quer derrubar o corretor que está na outra ponta do servidor, né? Aí um mecanismo de defesa é você marcar como restrita funções que manipulam arquivos, por exemplo. Você não pode ler e escrever um arquivo no código da maratona aí que é um código competitivo que ele não vai permitir essa sua execução. Tá certo? Mas não porque seja uma violação da linguagem em C, mas sim resguardar o ambiente lá na ponta. Você podia, por exemplo, fazer uma coisa bem boba. Você abre um arquivo e bota um laço aí infinito escrevendo uma string de tamanho 10 a cada iteração. Então esse código vai ficar escrevendo lá até comer o HD da pessoa inteira. Aí não faz sentido isso, eles não permitem. Mas para o seu projeto e para quem a gente vai fazer, a gente vai ter naturalmente que usar funções que manipulam arquivos também e você vai poder usar tranquilamente, tá? E só mais uma coisinha, quando você coloca lá aquele wall, aquele extra para você poder achar erros no código, eu Isso. queria saber como é que era o nome disso, isso chama flag, chama como? Isso, Porque chama exatamente, chama flags de compilação. Quando você tem um programa como o GCC, você pode controlar o comportamento dele por meio de flags, né, que são como se fossem argumentos, parâmetros extras para a execução do programa GCC. Quando a gente compila, a gente passa só o nome do código, né, que é o que a gente está mais acostumado. Mas tem algumas flags que controlam o comportamento desse processo, como por exemplo a flag "-o". Quando eu compilei a primeira vez, o executável foi com o nome de a.out, porque eu não indiquei nada em contrário. Mas agora eu indiquei com .o, que ele se chama prog. Agora ele chama programa. Se eu usar a flag "-e", eu vou ver, na verdade, não o resultado da compilação, mas sim as substituições daquelas macros que a gente acabou de introduzir lá, com maxsize. Então esse é o código onde eu não tenho mais diretiva de compilador. Se eu quero ver qual vai ser o resultado assembly dessa compilação, eu posso passar o "-s" maiúsculo. Ele gera o arquivo passagem.s, que é um código assembly, que é o que eu teria que fazer aquela hora se eu não tivesse achado uma maneira de driblar lá a otimização do compilador. Então esse é o código assembly que é produzido. Então você tem várias flags que controlam o comportamento do GCC. Ele deve ter mais de 800 no total, viu, Gabriel? O GCC tem muita porque opção. eu tava tentando descobrir qual era o erro de um código, Isso. eu queria procurar na internet quais eram as flags que eu podia usar, né? Que eu só conhecia o wall e o extra, eu queria achar Isso. outras. Isso. Aí, só que eu não sabia qual era o nome desse negócio. Eu coloquei wall, coloquei extra e não aparecia nada, ele dava sem Chama flags de resultado. compilação. E as que começam com W em particular, Gabriel, são flags que sinalizam potenciais problemas, né? Quando a gente compila com o GCC, vocês viram aqui que que é para fazer o warnings, ou entre aspas, era para ser todas, né? Mas não é. E você tem mais umas que o all não cobre, né? Então, quando você passa isso aqui, você passa todas essas aqui por passagem .c. Se você quiser descobrir algumas, você usa o G++, que é o compilador do C++, que o C é subconjunto do C++, e a do C++ costuma ser um pouco mais esperta. Deixa eu fazer... Qual era a violação que eu queria botar antes? É aquela de chamar de PS aqui, como o colega tinha sugerido. Deixa eu passar esse parâmetro como PS. E você vai ver o que vai acontecer aqui. Então, quando eu passo isso daqui, ó... agora é porque o max size ficou aqui para baixo. Espera aí, eu modifiquei aqui e alterei o que não devia. Agora vai. Quando eu compilo com GCC, para ele tá ótimo. Com G++, não deveria estar. Mas que coisa. Eu tô falando, esse compilador hoje em dia não tá facilitando a minha vida. Ele não tá falando que tá sombreando aqui o... Deixa eu passar para cá, que aqui vai ser... Talvez ele consiga ver aqui. Não. Espera aí. Onde é que vai estar... Qual foi a flag que eu usei? Ah, não, é porque tá aqui. Eu botei... Tá vendo as que eu uso aqui na minha compilação? Eu uso o extra, o shadow, o format, conversão. Tem esses outros aqui, erros fatais, tá vendo?
Então, a série de flags você vai acumulando e como começa a ficar chato para digitar, tá vendo? O all e o extra estão aqui também. É a WShadow. Aí você descobre qual é o nome da flag e você vai acrescentando no seu script de compilação. Então essas aqui são boas flags para se usar. Tem muitas outras, né? Mas já sinalizam um bocado de coisa interessante aí para que você evite certos problemas. Mas esse G++, que é do C++, dá pra usar no C normal, então. É exatamente que o compilador é o mesmo. As flags são exatamente as mesmas. Uhum. Tá certo? É porque essas aqui eu já fui acumulando com o tempo, a gente vai descobrindo uma outra, né? Aí você vai colocando. Essa aqui em particular é bem interessante porque você passa a tratar avisos como erros. Então, se tiver um tipo de aviso, ele já não compila. Então, você se força a escrever código que não tem nenhum tipo de ambiguidade, nenhum tipo de coisa que deveria ter que você tomar cuidado. Tá certo? Entendi. Obrigado, professor. Nada, maravilha, Gabriel. Temos mais uma participação do Luiz Eduardo. Boa tarde, Luiz. Professor, licença, eu só queria saber se você poderia depois fazer a questão da costa da lista, por favor. Tá, maravilha. Assim que a gente parar para a parte da lista, eu volto e pego lá. Só bota o número dela para mim no chat aí, por favor, para mim Tá poder bom, procurar no Bicrowd rapidinho, tá? Muito bem, pessoal. Para fechar essa questão de ponteiros por hoje, eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa interessante que é a alocação dinâmica de memória. Com os vetores de tamanho variável, parece que não tem mais tanta importância como tinha no passado, mas de fato tem, e a gente não pode deixar de estudar as questões relativas à alocação dinâmica de memória. Para fazer isso, eu vou precisar de um include extra, que é o stdlib. O que isso vai permitir fazer? Eu posso agora alocar memória dinamicamente, eu posso requisitar ao programa que solicite mais memória durante a sua execução. Então imagine vocês que eu estou precisando de espaço para guardar n números inteiros, mas eu não sei a quantidade de inteiros de antemão. Então a solução hoje que eu mostrei para vocês seria fazer o seguinte. Imagine que esse n vai vir externamente do seu usuário e você quer fazer um vetor de inteiros de tamanho n. Até aí, tudo bem. Não vamos nem fazer mais nada a partir daí. Quando eu compilar esse código aqui e executar ele, você fala, eu quero espaço para 10 inteiros. Ok. Se eu aumentar esses 10 para 10.000, ainda está ok. Para 100.000 a coisa já começa a ficar apertada. E para 1 milhão, ele ainda foi. Talvez 10 milhões aqui ele já... falha de segmentação. 10 milhões de inteiros e extrapolou o tamanho que eu posso usar para uma rede de tamanho variável. Só que 10 milhões ainda se você pegar 10 milhões de bytes e dividir por 1024, 1024, 1024, você vai ver quanto isso dá em termos de mega e de giga, que a gente pode usar o Python para fazer essa conta. A quantidade de x é 10 elevado a 7. Foi essa que deu problema lá, 10 elevado a 7. Então, dividido por 1024, 10 elevado a 7 aqui, bytes, dividido por 1024, isso aqui deu kbytes, elevado ao quadrado vai dar megabytes. 9 MB, então nem é o fim do mundo. Daria para alocar essa memória toda, mas com esse tipo de recurso aqui não dá. Aí o que eu vou fazer é solicitar essa memória por meio de alocação dinâmica. Então o XS agora passará a ser um ponteiro, e esse ponteiro XS vai vir como resultado da função malloc, que significa alocação de memória. E aqui eu digo exatamente quantos bytes eu quero. Para alocar n números inteiros, eu preciso de n vezes o tamanho de cada um desses inteiros, tá certo? Eu esqueci de multiplicar por 8 antes lá, então aquela conta está com um fator de 8 errado, tá? Ou 4, que é o tamanho do int. Então, se esse x aqui, que é um ponteiro, o resultado da malloc for diferente de nulo, significa que eu tenho um endereço de memória ali de fato, aí eu vou imprimir para vocês aqui a alocação de %lu bytes, ok. E esse tamanho é n vezes size of n. Então eu vou pedir para ele alocar tantos bytes para mim, se der certo eu vou dar um ok aqui para a gente ver. Vamos cancelar aqui essa execução. Vamos compilar de novo o código. E vamos começar aqui pedindo 10 inteiros. 10 inteiros, 40 bytes, cada inteiro ocupa 4 bytes, ok. Vamos passar para 100.000, 100.000. 100.000 precisa de 400.000 bytes, tá ok. Vamos botar mais 2 zeros para chegar no 10 a sétima. Alocou tranquilamente. E eu vou pegar 10 a oitava aqui, ó. Ele ainda alocou. Então, o primeiro ponto que eu tenho com essa alocação dinâmica de memória é que ele me permite estender a capacidade de alocação muito além do que os vetores de tamanho dinâmico, tá certo? Não, do tamanho variável, perdão. Então, vetores de tamanho variável não chegam tão longe quanto esses alocados dinamicamente em memória. E há uma segunda diferença.
quando eu requisito memória por meio da alocação dinâmica de memória, essa memória vai ficar disponível enquanto eu não indicar em contrário. Então, a partir do momento que eu aloquei aqui o vetor xs, eu posso usar esse xs enquanto vetor, inclusive, uma vez que ele está alocado, eu poderia, por exemplo, botar o primeiro elemento igual a 1, o segundo elemento aqui igual a 5. Notação de ponteiro é a mesma coisa, só que essa memória vai ficar pendurada aí, mesmo que eu passe para outra função, faça alguma outra coisa, essa memória continua disponível. Então, quando eu finalizo o uso de uma memória alocada dinamicamente, eu tenho que liberar essa memória para o compilador por meio da função free. Eu tenho que falar, olha, agora que eu terminei de usar essa memória, devolva ela para o sistema operacional, senão essa memória fica lá pendurada ao longo da execução do seu programa. Tá certo? Então, aloquei os 40.000 bytes, rodei lá algum código, usei, terminei, usei a free. Então, essas duas funções aqui é muito importante que vocês as conheçam. A função malloc, deixa eu botar aqui para vocês terem a sintaxe correta aqui, que agora a gente já conhece ponteiro, eu não preciso esconder mais a documentação de vocês. A função malloc recebe a quantidade de bytes a serem alocadas e retorna um ponteiro para void. Olha que situação interessante. Isso porque, como essa função aloca bytes e você não sabe ainda de antemão nessa alocação como eles vão ser utilizados, então void asterisco significa ponteiro para um tipo de dado indeterminado. Você não pode usar valor D em ponteiros void, porque você não sabe o tamanho da região de memória que deve ser considerada nessa interpretação. Mas, sendo void, você pode retornar em funções como essa e deixar que o usuário decida qual é o tipo. Então veja que eu fiz aqui uma coerção, um typecasting. Fala, olha, esse ponteiro void, na verdade, a gente está colocando para interpretá-lo como um vetor de inteiros. Então é um ponteiro para inteiros. E alguém deve estar se perguntando, mas peraí, mas você está falando aí em vetor o tempo todo, mas essa notação não é para variável do tipo inteiro. E não há distinção em C se a sua variável aponta para um inteiro para 1 milhão de inteiros. O tipo ponteiro é outro problema do C que deixa aí os programadores bem confusos. Quando eu falo o seguinte, olha, essa variável de memória esse ponteiro contém um endereço de memória, você deve interpretar a partir desse ponto como inteiro. Agora, se você quer interpretar um só ou 10, aí você tem que saber de antemão até onde você pode avançar seguramente. Então veja que quando eu passo n igual a 1, aqui eu estou alocando espaço para um único inteiro, mas com n igual a 1000 para 1000 inteiros. E a anotação de ponteiro é exatamente a mesma. Vamos indicar a quantidade como a gente indica em arrays, que é uma coisa um pouquinho confusa, mas é assim que funciona. Então a partir daquele ponto eu posso ler inteiros, um ou mais. Quantos você vai ler? Aí você tem que saber. Espera aí, eu aloquei quantos? Você tem que manter o registro de alguma maneira para que você não invada a memória aí para um lugar que não deveria a partir daquele ponto. Mas a ideia é que agora a gente pode alocar memória dinamicamente, por meio de uso da função malloc, que é malloc, alocação de memória, faz parte da stdlib, e aqui mesmo no manual você vê a função free logo em seguida, onde é que você recebe um ponteiro de tipo indeterminado, qualquer ponteiro pode entrar aqui, ela não tem retorno, e ela libera a memória alocada. À medida que vocês forem ganhando mais experiência, vocês vão começar a fazer isso, né, de usar a documentação, e a documentação diz aqui, a descrição, a malloc, aloca tantos bytes. A memória não é inicializada, isso é muito importante. Quando eu aloco esses inteiros, olha, imagino que eu vou alocar esses inteiros e vou imprimi-los. I igual a 0, I menor que N, mais I, eu vou imprimir o %D aqui, vetor X na posição I. Então a anotação é a mesma de array, tá vendo? Vou pegar, claro, alocar uma quantidade razoável aqui para a gente conseguir enxergar. Vamos alocar aqui, cadê? 10 inteiros. Aqui eu dei sorte deles virem todos zerados. Estou dando até bastante sorte, não era para dar essa sorte toda, né? Mas pode ser que venha algum lixo de memória em algum momento, tá certo? Aqui eu estou dando sorte de dar zero, mas isso não é garantido, como vocês viram agora há pouco aqui na documentação. Cadê? Aqui, ó, como vocês viram na documentação, essa memória não é inicializada. Então pode ser que venha algum lixo. Eu não estou dando sorte aqui, mas em algum momento pode ser que apareça. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a quantidade de memória, quem sabe eu dou sorte com uma quantidade maior de aparecer alguma coisa diferente de zero. Tá vendo? Eu não dou sorte não. Quando é para mostrar as coisas para vocês, meu ambiente me avacalha. Mas tem razão de estar dando esse monte de zero, porque eu fiquei rodando o código aqui várias vezes que tinha um array global com um espaço muito grande, e no caso global ele zera a memória. Então tem muita área da minha memória que está zerada por conta dos testes anteriores. Mas você não tem garantia de inicialização. Se você não quiser correr risco e falar, não, eu preciso que venha zerado, não posso contar com a sorte, aí você vai usar a função irmã da malloc, que é a calloc. E o que a calloc tem de diferente da malloc? Primeiro, é como ela recebe seus parâmetros. Ela recebe dois parâmetros, o n e o size, separadamente.
e ela internamente vai fazer esse produto para você que a malloc faz. Então, em termos de quantidade de byte aqui, eu estou solicitando a mesma coisa. N elementos, cada um de size int, de tamanho size int. Então, em termos de tamanho, não mudou nada. Embora agora sejam 2 parâmetros, esse produto que eu fiz ali explicitamente, ela faz internamente. O que a calloc tem também de diferença em relação à malloc é porque ela garante a inicialização. Deixa eu voltar aqui para a man da malloc. Então, a calloc, ela garante que esses elementos serão inicializados com 0, tá certo? Então, uma coisa que a memória é definida como 0. Então a calloc te garante, então você fica sem essa preocupação se vai ser 0 ou não, se você usar calloc. Naturalmente porque o C oferece as duas. Se você alocar e inicializar, você está pagando o tempo que você leva para escrever 0 em todas essas posições. Se você só aloca com a malloc e você já sabe quais valores você vai preencher em todas as posições, então não precisa botar 0 antes. Então ela é um pouquinho mais rápido aí na execução. Então, sempre dando liberdade para o programador para ele usar a melhor função de acordo com o contexto do problema que você quer resolver. Eu tenho essas duas funções de alocação, a malloc e a calloc. Na verdade, eu tenho outras, mas eu não vou entrar no mérito da realloc aqui, nem realloc array para vocês no momento. Essas duas aqui são as fundamentais para a gente aprender hoje, que te permite alocar a memória dinamicamente. E a partir do momento que você aloca dinamicamente a memória, você ganha uma responsabilidade. Essa memória que você alocou, você tem que liberar. E para saber se a alocação foi bem sucedida, o teste é esse. Se o ponteiro vir nulo, você pedir uma quantidade absurda de memória, o ponteiro vai vir nulo. E com o ponteiro nulo, você não pode acessar elementos, você não pode fazer nada. Então, o que você tem que fazer nesse caso? Se o retorno vir 0, você vai botar aqui não há espaço suficiente, você pediu mais memória do que você tem liberado no momento, aí você tem que finalizar o seu programa. Ele não alocou nada, por isso eu não preciso chamar free, não aconteceu alocação nenhuma. E não há espaço. Vamos tentar forçar esse erro aqui, ver até onde meu computador aguenta aqui. Para alocar sem dar falha. Lembrando que ele aloca sempre esses bytes sequencialmente, né? Então eu vou começar pedindo 10 bytes. Vou tirar essa impressão porque não vai... O número vai crescer muito e eu não vou conseguir ficar esperando aqui. Vamos lá. Para 10 bytes foi ok. Vamos passar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, mais um agora eu chego em 1 bilhão. 1 bilhão de bytes ainda foi. Vamos pegar aqui agora. Aí eu vou ter problema agora já no tipo de dado, né? Passar de 1 bilhão não cabe no inteiro mais. Vamos passar isso aqui para long long. Então N agora vai ser um tipo long long. E esse produto aqui vai dar o LLD. Ou LL, né? Sign long long. Acho que é assim. LLU. Isso, LLU. Vamos lá. Vamos tentar com... Aí, não espaço suficiente. 10 a nona. 10 a nona foi. 10 a décima, que seriam 10 bilhões de bytes. Aí não há espaço suficiente. Aí eu tenho que abortar, porque se eu fizesse, nesse momento aqui, a bobagem de tentar acessar o ponteiro, escrever aqui na posição 0 valor 1, aí ia dar uma falha de segmentação, porque eu estou tentando acessar um ponteiro nulo. Tá aí, falha de segmentação. Então esse erro agora, que apareceu muito pouco até o momento, nosso curso vai aparecer agora constantemente. A partir do momento que a gente lida com ponteiros, existem muitas oportunidades de dar falha de segmentação. E a falha de segmentação acontece quando eu tento acessar uma memória que eu não tenho permissão para acessá-la. Um motivo, claro, é esse aqui. O ponteiro aqui chegou nulo. 0 é o único número não negativo que não aponta para o endereço válido em memória. Outra coisa que pode acontecer é você tentar fazer isso aqui. Ó. Eu liberei o ponteiro XS, que era um ponteiro bom, e depois de liberado eu tento escrever nele. Embora a variável ainda guarda em si um endereço de memória válido, a partir desse momento eu não tenho mais permissão para escrever lá. Então eu coloquei aqui 10 bytes, passou, e eu estou tentando manipular. Aqui já é uma operação perigosa, comportamento indeterminado, aqui não quebrou. Se eu der sorte ou azar aqui, em algum momento dá uma falha de segmentação, porque eu estou acessando uma área de memória inválida. Então tomar muito cuidado com essas manipulações de memória, porque, como eu falei, você ainda pode dar sorte, entre aspas, de não dar o erro. Aí você manda esse código para o cliente, está lá achando que está funcionando e começa a dar pau lá e na sua máquina não dá pau. E como é que você vai reproduzir o erro, sendo que localmente não dá e lá dá? Então você começa a contar com a sorte, entre aspas, ali. E com programação a gente não pode naturalmente ficar contando com a sorte para uma boa execução de um programa, né? Tem que fazer a coisa sistemática. Temos aqui agora algumas participações no chat. O Vitor pedindo o problema 2419.
Não, tomar cuidado, Vinícius. Essa anotação de índices para usar colchete um índice, isso só vale para vetores ou para ponteiros, tá? Para inteiro, variável inteira qualquer, ó, se é o que eu entendi sua dúvida, eu tenho inteiro y aqui igual a 2. Depois faço y0 aqui, ó. Bem aqui vai dar erro de compilação, tá certo? Aqui, ó. Ele está falando que o índice que eu usei, o subscrito, né, que eu usei a anotação de índices, nem é ponteiro e nem é vetor, tá vendo? Eu vou até compilar aqui e dar exatamente a mesma mensagem, mas tá aqui, ó. Tá vendo? O valor que tá, o que eu estou usando índices não é array e nem é ponteiro e nem é vetor. Então, realmente, eu não posso usar a anotação de índices em variáveis comuns, tá certo? Eu pude usar ali porque aqui ele é um ponteiro. Tá certo? A Maria Alice botou um código aqui da Costa pra gente, imagino que é o problema Costa. E deu WA 25%. Tá, não tem problema, eu formato ele aqui localmente, Maria. Como todos vocês estão interessados nesse problema em particular, eu vou encerrar então essa primeira exposição de ponteiros nesse ponto. Vou resolver o problema aqui no bcrowd, mas já fica a primeira ideia que você tem que ter de ponteiros hoje para você levar para casa e começar a maturar essas ideias. Ponteiro nada mais é uma variável que armazena um endereço de memória. De posse de um endereço de memória, eu posso consultar qual o valor que está ocupando aqueles bytes na memória. Eu posso modificar, inclusive, esses valores lá. Qualquer variável, de qualquer tipo, seja inclusive ponteiro, ela ocupa alguma posição de memória, portanto, tem um endereço, pode ser obtido com o operador endereço D. O endereço D é necessário na scanf, porque, sendo o processo de cópia o procedimento padrão para passagem de parâmetros para funções e subrotinas, então eu preciso, quando eu preciso fazer uma modificação, que é o caso da scanf e também da swap que eu mostrei para vocês, eu preciso de um endereço de memória e não de um valor, por isso que eu uso o operador endereço D. O ponteiros também me permite alocar memória dinamicamente. Ora, mas não tem os arrays que já se consertam automaticamente tamanho? Tem, mas a capacidade deles, como vocês viram aqui agora no meu ensaio, no meu teste aqui, é limitada. A partir de certo ponto eu já não consigo mais alocar usando esse expediente, e usando a malloc e a calloc eu vou bem mais longe. Só que agora eu ganhei uma responsabilidade. Eu pedir a memória, eu tenho que devolvê-la por meio da free. Imagine isso, tem até uma história para contar para vocês rapidinho, que teve um código que... isso aconteceu já com muita gente, aconteceu com a nossa equipe, acontece com muitas outras. O código funcionava perfeitamente, ia para o cliente e depois de 46 horas ele quebrava. Exatamente 46 horas ele quebrava. Era a coisa mais impressionante do mundo. Ele botava em produção 46 horas depois que o código estava rodando, era um código para rodar continuamente, ele quebrava. E qual era o problema? A gente voltou, revisou o código e descobriu o erro. Tinha um ponto que havia uma alocação de memória que não era desalocada. Então acontece, eu pedia a memória, finalizava aquela função, não devolvia essa memória para o sistema operacional, então essa memória ficava pendurada para uso futuro e ninguém usava, e esse procedimento ia acontecendo, ele acontecia poucas vezes ali a cada segundos, e eram poucos bytes, mas esses bytes vinham se acumulando no espaço de 46 horas, esgotava a memória disponível no computador e na próxima alocação quebrava. Então veja vocês, se eu não devolver, eu vou ficar ali pendurado, como você pegar um livro na biblioteca, todo mundo pegasse um livro e não devolvesse. Em algum momento não tem mais nenhum livro na prateleira, porque as pessoas não estão devolvendo. Mas se as pessoas pegam emprestado, leem, devolve, sempre tem livro ali para um futuro empréstimo. Então é a mesma coisa, você pede a memória emprestada, aqui você tem que devolver em algum momento para que você tenha condições de fazer novos empréstimos. Tá certo? Então são as ideias iniciais, a gente vai continuar maturando ideias de ponteiros aqui. Quarta-feira a gente vai fazer mais avanços aí, vamos ver ponteiros para funções. Eu vou dar mais exemplos de códigos que usam ponteiro, situações que usam ponteiro aí. E na sexta-feira a gente manipula arquivo. De posse dos ponteiros a gente vai ter condição de fazer isso, tá bem? Então vou encerrar aqui essa parte de ponteiros, vou abrir o bcrowd aqui para a gente resolver esse problema em particular, que pelo que parece todo mundo está tendo algum tipo de dificuldade com ele, então a gente já estuda ele aqui junto. Deixa eu pegar o número aqui de novo, que estava mais para cima, 2419. Opa, houve uma interrupção do julgamento no bcrowd. Que tristeza, não poderemos testar aqui o código que eu vou modificar, mas eu conheço o problema aqui, eu consigo falar com vocês. Então, qual é a ideia do problema? Você tem a Nlogonia, que é um nome de país fictício aí que aparece muito nos problemas de maratona da OBI e da maratona. País tropical, com muitas belezas, aqui não tem muito segredo. O ministro do turismo está preparado para chegar de turistas, mas o planejamento ele quer saber o tamanho da costa. E aqui no desenho dá para entender o que ele considera com a costa. Ele é um quadrado ocupado por terra, que tem um lado comum com um quadrado ocupado com água. Então tá vendo aqui, terra são os quadrados escuros, mais os claros. E aqui os que estão com estrela fazem parte da costa. Esse quadrado aqui, embora seja de terra, não é costa, porque ele é
tem como vizinhos apenas terra. No mesmo caso desses outros dois aqui. Esses dois aqui fazem parte do costo, esse aqui está isolado também. E aqui a ideia é que seu código compute o número de elementos que esteja na costa. E tem uma informação muito importante aqui, ó. Considera-se um quadrado a costa, mas não é aqui, cadê a parte que ele fala? Considere que todo espaço fora da área do mapa tem água. Então isso é muito importante, porque quando você for verificar os vizinhos de um quadrado, se o quadrado tem terra e tá... Imagina que um quadrado que estivesse bem aqui no cantinho, tivesse terra, terra e terra aqui. Esses dois aqui a gente sabe que é costa, mas esse que está aqui no cantinho, ele é terra ou é costa? Ele é costa porque, embora não esteja aqui no mapa, o vizinho dele à esquerda e abaixo existem e é água. Então isso é muito importante, tem muita gente que me mandou os códigos e o problema está nesse trechinho aí. Tem, claro, outras dificuldades, mas essa daí é a principal de todas elas. Então, eu vou copiar aqui o código da Alice que ela me mandou, da Maria Alice. Vou botar aqui pra gente. Ela botou aí no chat, eu vou usar aqui uma ferramenta para melhorar um pouco a questão da tabulação e do espaçamento. Vamos agora olhar. Então tá aqui o código. Vamos ver o que a colega fez. Ela leu as dimensões do mapa, LC, vou botar aqui no BigCrowd rapidinho. LC, que é chamada NM, mas não faz diferença, ela leu como linhas e colunas, imagino eu. Alocou espaço no mapa com um espaço a mais para tanto uma linha a mais quanto uma coluna a mais. E aqui ela está contabilizando os caracteres que fazem parte da costa que ela vai imprimir aqui na linha 27. Até aqui tudo perfeito. Aqui é a leitura do mapa. Aqui já tem uma situação, Marilis, que pode estar lhe prejudicando. Lembra que quando a gente usa o scanf com %C, ele vai ler o próximo caractere. E como você leu esses dois inteiros aqui, eles são finalizados por uma quebra de linha, a primeira leitura do seu mapa aqui vai conter uma quebra de linha. Tá certo? Então a primeira sugestão que eu te faço para manter o código como está é fazer isso aqui. Fazer com que esse primeiro scanf consuma essa quebra de linha para que você possa continuar no mapa. E aqui você vai ter que ler todos os caracteres um por um, cada um caractere. Então você vai ler, você tem J colunas, você vai ler para cada coluna um caractere, e quando você finalizar essa leitura caractere a caractere, aí você lê o /N. Tá certo? Aí você vai precisar de um caractere aqui dummy só para poder, eu vou chamar aqui de NL, de New Line. Você não vai usar esse valor dele para nada, mas é só para poder fazer a leitura correta. Então, já NL. Então a sua leitura está problemática, Maria. Talvez seja isso que tenha dado. Eu não sei se dá. É uma coisa que eu nunca fiz na vida, eu vou descobrir agora. Dá certo, beleza. Eu posso pedir para ele ler uma coisa e não armazenar em lugar nenhum, passar 0 parâmetros. Primeira vez na vida que eu uso um scanf com 0 parâmetros. Então o que acontece? Para cada linha você lê um caractere por entrada, salta a linha, aí passa para a próxima linha, lê todos os caracteres da coluna, salta a linha e vice-versa. Então, aqui o que eu fiz foi um processo de limpar a sua entrada. Talvez o restante do código já esteja certo. Você passa em cada uma das entradas do mapa. Se ele for terra, aí você vai conferir. Se o i for igual a 0 ou L-1, ou isso daqui, você já está assumindo aqui corretamente que ele é uma costa, né? O que a Maria está fazendo aqui? Na posição 0 é a primeira linha. Então, se eu estiver na primeira linha e for terra, acima da primeira linha tem água. É a mesma coisa na última linha, na primeira coluna e na última coluna. Aí aqui tomar cuidado, tá, Maria Alice? Que o seu raciocínio está certo, mas aqui é C-1, como foi, pelo mesmo motivo que era L-1, tá bem? Isso é costa. Caso contrário, se eu não estiver nessa situação que o if da colega cobriu, eu estou numa situação onde eu não estou nas bordas do mapa. Aí nem precisa disso daqui, tá, Maria? Você não precisa dessa verificação aqui se ele não é um caractere do mapa. Porque já não caiu no if aqui, você não está nem na primeira linha, nem na última, nem na primeira coluna, nem na última coluna. Então aqui você está no meio do mapa, ele tem os 4 vizinhos. Aí você pode já fazer essa verificação direto. Se o vizinho aqui, que é o que está à esquerda, né? Mesma linha à esquerda, mesma linha à direita. Na linha acima, mesma coluna, ou seja, de cima, ou de baixo, mesma coluna. É um caso onde aqui você tem uma costa. Então esse código aqui que está nesse momento aqui já deve estar certo, tá? Essa versão aqui já está correta. Ele está me reclamando aqui do quê? Que costa está com nome não definido, é porque deve ter sobrado... Quando eu apaguei aqui exatamente o que eu fiz. Quando eu apaguei aqui, eu apaguei uma chave extra. Tá certo? Então esse código aqui em particular deve funcionar. Então as alterações que eu fiz, Maria Alice. Primeiro que eu botei para consumir a primeira quebra de linha,
E agora eu leio para cada coluna um caractere, vejo um único caractere e deixo para ler a quebra de linha depois que eu tiver lido todos esses caracteres. Aí as suas duas verificações estavam corretas. Aquela condição aqui no else era desnecessária porque era a negação dessa. Se essa já foi negada, é porque você caiu no else, não precisa verificar ela novamente. Então você pode direto assumir que ele tem os 4 vizinhos e se um deles for água, aí tá certo, a sua condição aqui também é costa, tá bem? Deixa eu olhar aqui as participações no chat. E com a mão levantada temos uma participação do João Pedro. Oi, João Pedro, pode falar. Peraí, faz bastante tempo que eu levantei a mão, Eu demorei para te mas passar a eu palavra, né? tava, aham. Eu tava tendo dificuldade na leitura e eu achei interessante isso, eu tava tentando descobrir, e aí eu considerei a quebra de linha no scanf, mas mesmo assim, olha o que acontecia. Eu acho que deve ser fácil de saber por quê, mas eu não tava muito enrolado nisso. A entrada, ela, ela precisava ter uma linha a mais para ler corretamente o mapa, entendeu? Então ele Entendi. tinha que ter uma linha a mais. E quando você colocava a entrada do jeito que era, ele não terminava de rodar porque ele estava esperando mais linhas. E aí quando você adicionava uma linha a mais, aí ele lia corretamente, entendeu? Pode ser nessa leitura da quebra de linha sua que ficou posicionado de tal forma para fazer essa exigência, né? Uhum. Se tiver o código, eu posso dar uma olhada e te dizer exatamente o que está acontecendo, mas eu imagino que seja isso, tá? João, se você Sim, conseguir eu vou resgatar eu ele aí, só me passa que eu olho aqui agora. não, pode deixar que eu vou comparar esse código com o meu e eu vou entender rapidinho. Acho que é bem simples só que agora que você explicou, você fez o código, Entendi. acho que eu entendi o que eu fiz. Em particular, essa solução que eu dei resolve o código da Maria Alice e foi até bom no seu caso dela para entender o que está fazendo, mas eu faria essa leitura da seguinte maneira. Mapa, teclado novo aqui, estou me perdendo para achar os colchetes. E o que é interessante dessa mesma leitura? Porque o string é uma cadeia de caracteres, tá certo? Aí eu faria a leitura de toda essa string aqui com *n. Aí eu leria ela tudo aqui. Eu só poderia ter um cuidado aqui de botar mais 2 caracteres em cada. Por quê? Ou, na verdade só um, né? Porque eu botei o *n de fora e a Maria já tinha colocado aqui. Porque acontece? Cada string tem que ter espaço para o zero terminador. Então a quantidade de caracteres podia ser exatamente o L e esse mais um que ela colocou ali cobre o zero. Então isso aqui faria a mesma coisa que essas 3 linhas estão fazendo aqui, tá? Então, lembrando que aqui o que eu estou fazendo? Um laço para ler muitos caracteres consecutivos. E um string é justamente isso, um monte de caracteres consecutivos. Então, eu leio como string e vejo que a anotação saiu de %C para %S. E aqui eu passo apenas mapa I. Aí você fala, mas por que só mapa I? Aí tem a ver com ponteiro, né? Porque o mapa I é um ponteiro para linha I. Aí eu preencho na string aquela linha direta, tá certo? Então, nem usa a anotação endereço D que a gente está usando aqui. Então, vetores, strings são vetores, né? Vetores e arrays, a gente tem ponteiros diretos para eles a partir do nome daquele identificador ou do nome. É deslocado, né? Isso tem a ver com a aritmética de ponteiro e eu vou falar isso para vocês na quarta-feira. Mas enquanto a gente não tem todos os recursos para fazer essa leitura, vocês podem naturalmente usar essa daqui de baixo, que é equivalente, e talvez vocês tenham mais facilidade para entender. Tranquilo? A Maria quer participar? Oi, Maria, pode falar. Professor, eu comecei fazendo o código, tipo, lendo as linhas como strings mesmo. Isso. Só que aí eu mudei para a matriz porque eu fiquei na dúvida em como que eu acharia cada joguinho da velha Isso. dentro da string. Se você tivesse lido dessa maneira aqui da linha 12 ou alguma coisa semelhante, Maria Alice, essa é a sua parte do código aqui não precisaria ser modificada em absolutamente nada. Tá certo? Porque como é que você estaria compondo sua matriz por string? Toda vez que você lê uma string, você estaria lendo toda uma linha da sua matriz. Quando você tivesse lido as L linhas, você teria a matriz da mesma forma que você teve lendo caractere a caractere, tá bem? Então não haveria prejuízo nenhum para essa parte aqui em diante do seu código se você tivesse lido as linhas como strings. Então, em uma string, a posição dos caracteres continua igual em uma matriz? Por que acontece? É aí que é interessante, que se você pensar em um array de strings e uma matriz de caracteres, qual é a semelhança? Aqui você está imaginando corretamente uma matriz bidimensional que cada caractere ocupa uma linha e uma coluna. Quando você pega um array de strings, aqui eu não tenho um tipo string no C, mas só para você entender a diferença. Se eu tivesse um M que fosse um array de strings com L linhas, o que vai acontecer?
Quando você fizesse MI, você estaria acessando a iésima linha. O conteúdo da iésima linha é uma string, e uma string tem até C caracteres. Aí, uma vez que você tem o endereço da sua linha, aí dentro daquela linha você pode acessar a sua coluna. Ou seja, é a mesma anotação que você tem antes de matriz. Embora seja um tipo de dado diferente, a anotação é a mesma. Quando você usa o primeiro colchete, você extrai o primeiro elemento. Olha, o primeiro elemento é uma linha. Opa, uma linha tem vários caracteres que eu posso acessar também pelo colchete. Então, é equivalente. Se eu tivesse usado esse scanf, por isso eu falei que aqui embaixo não mudava nada. Deu para entender a ideia? Porque dentro do string você pode usar o colchete. E dentro de um vetor de string, você pode usar o colchete para localizar a string. Então, o primeiro colchete localiza a string, o segundo, um caractere dentro daquela string que você localizou. Entendi, professor. Tranquilo. Obrigada. Eu que agradeço, Maria. Obrigado pela participação, pela sugestão e pelo código. Temos uma participação aqui no chat do Vinícius, que está falando sobre structs em arquivos.h. Muito boa sua pergunta, Vinícius. Me lembro de falar sobre isso na quarta-feira, mas essencialmente, quando a gente cria um novo tipo de dado por meio de typedef, struct, união e enumeração, isso são declarações. Eu não aloco memória quando eu estou dizendo que o tipo de dado tem aquela característica. Eu passo a precisar requisitar a memória quando eu declaro variáveis daquele tipo novo. Então, tudo que é declaração pode e deve ir no arquivo.h. Tá certo? Então, se você botar uma definição, aquela de pessoas que eu tinha feito, num ponto .h, e você precisar dessa definição de pessoas ao longo do seu código, basta incluir esse ponto .h aí, tá certo? Mas você me lembra que eu posso fazer um exemplo aí, que vai ser legal, por exemplo, para quem vai trabalhar com as imagens. Eu posso criar uma estrutura que represente uma imagem e boto no arquivo.h. Aí no arquivo.c do código que lida com cada um dos diferentes algoritmos aí para trabalhar a imagem, você pode chamar esse mesmo ponto .h. Tá certo? Então, tudo que é declaração pode e deve ir no arquivo header. É para isso que eles são, de fato, foram criados, né? Para conter declarações e, a partir do momento que eu tenho essas declarações, eu posso usá-las em múltiplos lugares, mantendo a consistência aí, tá certo? Temos mais uma participação aqui do Gabriel. Oi, Gabriel, pode falar. Professor, eu acabei não colocando ali no mapa aquelas linhas extras, acho que pode ter sido isso que deu problema no meu, Isso. mas eu tentei usar o null para poder dizer o caractere que não foi digitado, né? Que seria os caracteres que estavam do lado. Isso. Por que assim não teria funcionado com o null? Com null, onde é que você botou o null, Gabriel? Exatamente para eu me entender. Aqui, né, bem naquele último auxílio ali, eu coloquei junto com os povos falavam, tipo, se tivesse null, era para ele aumentar a costa também, nesse auxílio. O que acontece? Os caracteres, a solução da Maria Alice é bem legal no seguinte sentido. Ela sabe que fora da borda tem água, só que fora da borda não é acessível aqui na nossa matriz, porque são índices inválidos, né? Seriam índices negativos ou maiores do que eu aloquei, Gabriel. Você não tem certeza do que está nessa região lá de fora. Quando a gente faz essa alocação extra aqui, por exemplo, por causa da string que eu quero escrever o zero terminador, na verdade eu só preciso do mais um tecnicamente só no C, que é o comprimento da string. Então, quando eu faço isso daqui, eu tenho uma linha extra sobrando aqui no código da Maria. O que está escrito nessa linha? Como ele é um array declarado dentro de uma função, eu não tenho a menor ideia. Eu não posso assumir que é necessariamente um null, que é zero, que é alguma coisa, porque variáveis não inicializadas em C pode vir com qualquer coisa que está pendurada na memória. Então, se você assumir que é null, pode ser que dê certo, se você der sorte que dá tudo zerado. Mas se vier algum caractere ali e não é zero, aí sua contagem vai ficar prejudicada. Se você quiser ter certeza que é null, aí antes de você fazer qualquer coisa, Gabriel, aí você poderia fazer um laço dessa natureza aqui, ó, do i menor que o L. Menor é igual a L, na verdade, menor que L mais 1, né, que são as dimensões mesmo da matriz que a Maria Alice declarou, né? O J tem que variar do 1 até o C mais 1, J mais mais. Aí você voluntariamente vai e fala o seguinte, olha, eu vou botar em todas as posições o nulo, que é o barra zero, que é o próprio zero, né? Mas eu vou botar aqui o null para ficar exatamente o que você queria. Agora, depois da leitura, alguns desses caracteres que estavam zerados vão receber os valores da entrada. E os que eu não mexer na entrada, esses têm nulo. Aí você tem garantia e você pode checar aqui se é zero. Lembrando que você pode checar se é nulo para essa linha extra, mas antes da linha zero e você não pode, senão você invade memória. Tá certo? Uma solução que é interessante nesse sentido, que é parecido com isso aqui, Gabriel, é você botar aqui mais duas em cada uma delas. O que significa isso daqui? Eu estou botando duas linhas extras e duas colunas extras. Coloco zero em todo mundo. Estou marcando com zero. Aí o que vai acontecer? Na leitura aqui que a Maria Alice fez, eu vou trocar os índices de 0 até L-1 para de 1 até L e de 1 até C.
Então, o que vai acontecer? A leitura vai ser feita saltando a primeira coluna e saltando a primeira linha. Então, eu tinha uma coluna e uma linha extra. Então, vai ter uma coluna sobrando. Eu vou preencher todas as demais e vai sobrar essa segunda extra no final. Saltei uma linha, preencho tudo e sobra uma linha extra no final. Então, isso aqui vira uma borda, uma moldura da sua matriz. E essa borda aqui tem justamente os zeros que você escreveu antes. Feito isso, eu posso dispensar esse if aqui completamente. Porque o que vai acontecer agora? Todos os pontos agora estão seguros de calcular vizinhos, porque você botou os pontos todos cercados por áreas válidas de memória. E nessas áreas válidas você escreveu 0. Aí, para manter a condição da Maria ali, eu poderia até fazer o seguinte, ó, o resto, a borda é água. Aí ficou perfeito. Se eu achar água em qualquer um dos 4 vizinhos, agora todo mundo tem vizinho, e a borda que eu inseri foi uma borda extra de água. Tá certo? Então é outra alternativa aí no sentido que você me perguntou. Esse é o tipo de programação que a gente fala por uso de sentinelas, né? Onde é que você bota valores extras que sinalizam para você algum comportamento. Aqui você tira toda aquela verificação de vizinhos, que é chato ficar vendo se o seu está na borda ou não está, e tratar de forma diferenciada. Você fala, eu quero tratar todo mundo de forma uniforme, um mesmo tratamento. Tá aqui, ó. Um mesmo tratamento. Aqui, ó, como ficou if, fica até mais fácil ainda você fazer o seguinte, ó. If é terra e isso tudo, uma dessas acontece, aí você simplificou ainda mais uma linha de código. Tá certo? Agora tá Nossa, certo. como é que eu não pensei nisso? Nossa, como é que eu não pensei nisso? Não, mas é pra você entender como é que é o processo. De usar uma borda, você ganha essa vantagem. Você gasta mais memória, mas simplifica o processamento. Aí vai naquele trade-off que eu falei pra vocês agora há pouco. Não tem nada de graça. Você quer melhorar seu código, mas você quer melhorar ele em que sentido? Eu quero que ele rode mais rápido. Então você abre mão de memória. Eu vou alocar mais memória, vou usar mais espaço. Porque a vantagem do código, como está aqui agora, Gabriel e colegas, é porque ele faz menos verificações, processa menos. Então ele vai rodar mais rápido. Mas eu precisei de mais espaço na memória. Aí você fala, não, na verdade eu estou no dispositivo aqui que ele tem kbytes de memória, eu não posso dar luxo de perder 1 byte. Aí você vai fazer rotinas que vão levar mais tempo para processar, mas que exigem menos variáveis, menos memória alocada. Tá certo? Então, por exemplo, você fala, estou no dispositivo que não cabe uma matriz desse tamanho todo. Como é que eu resolvo esse problema? Bem, eu vou alocar só 2 ou 3 linhas e vou fazendo isso incrementalmente. Eu deixo a borda da água, leio a linha e vou fazendo esse processo e leio a segunda linha. Aí processo a do meio, depois copio a primeira onde é que estava a borda, a de baixo sobe também, eu leio a de baixo e vou fazendo isso assim. Economiza memória, dá muito mais trabalho, mas você vai precisar de uma fração de memória que você precisava no total. Então, você quer velocidade? Provavelmente você vai abrir mão de memória. Você precisa de memória? Certamente em algum momento você vai ter que abrir mão de velocidade para poder trabalhar com menos memória. Tá certo? Obrigado, Gabriel, pela participação. Vou fazer uma última participação do João e na quarta-feira a gente continua com as nossas dúvidas, com as participações. Se tiverem exercícios para resolver, a gente resolve. E também quero discutir alguns problemas legais aí de ponteiros em relativos a que eu já tinha antecipado aí, a aritmética de ponteiros que a gente viu hoje e ponteiros para funções. Oi, João Pedro, pode falar. Eu queria saber só se o jeito que eu vou falar agora ia deixar o código mais curto, com a sintaxe mais minimalista. Se você somasse, se você lesse todos os asteriscos primeiro, asterisco não, o hashtag, né? Isso. Você pegasse todos os hashtags primeiro, somasse e você teria o total de asterisco e depois você fosse subtraindo os que não eram Costa. Entendi. Você teria que, na verdade, em relação ao que eu tenho aqui agora na tela, de escrever um laço a mais, né? Você teria um primeiro laço para poder identificar realmente essas posições e depois um segundo laço para pegar aqueles que são circundizados só por terra, né? Então você teria aí... E o computador ia ter que ler mais uma vez, né? Isso, exatamente. matéria. Provavelmente seria mais lento em termos de execução, porque aqui, em uma única passada a gente está fazendo todo o processamento, né? Você faria em 2 passadas. Mas às vezes é muito interessante fazer com 2 passadas, João, porque às vezes, de novo, você abre mão de performance para ganhar outra em organização. Você teria 2 tarefas claras, né? Primeira tarefa é identificar todos com terra, segundo, os terras que não são costa. Então, às Esse vezes... é mais fácil de ler, eu acho, né? Talvez, o que é mais fácil de ler pra gente é mais fácil a gente acertar também, né? Não adianta você tentar escrever uma coisa, como eu estou dando alguns exemplos, para vocês saberem que existe, mas que são sintaticamente muito curtos, né? Eu estou só encurtando o código aqui, chega um momento que fica difícil para ler para quem não tem muita experiência. Aí já não vale a pena você seguir meu caminho, entendeu? Vale a pena você seguir o seu, porque aí você pelo menos vai ter certeza que você está fazendo, tentar fazer uma potencial alteração. Aí, ó, encurtei aqui mais algumas linhas nesse código aqui, ó.
E todo aquele laço para acertar o caractere, na verdade eu posso fazer com uma única chamada na main7, tá certo? E aqui o scan eu posso fazer por meio das strings, então o código ficou ainda mais curto do que estava antes. Mas ainda dá para entender? Ótimo. Agora você falou, não, começou já a complicar, professor. Eu prefiro fazer um pouquinho mais extenso, mas para me ter segurança. Aí é melhor você seguir esse caminho, tá, João? Tranquilo? Beleza. Boa participação e boa pergunta. Aqui até do jeito que eu fiz aqui agora, diz aqui precisa de aritmética de ponteira para ficar certo aqui, né? Eu não vou... Aqui só para vocês verem que como é que, para ficar correto aqui, como é que teria que ser a coisa. Mapa aí, mais um ainda, teria que ser uma coisa mais ou menos dessa natureza aqui, ó. Então não fica trivial a coisa para fazer, né? E a main7 na verdade está na string, não é std não. Então, ou seja, ficou curto, mas aí agora foi bravo para ler, né? O que é isso? Isso aqui a gente vai ver exatamente na quarta-feira. Tá bem? É isso, senhores e senhoritas, obrigado pela participação de todos vocês, boas participações aí, a gente vai continuar investigando aí as questões dos ponteiros e naturalmente resolvendo os exercícios da lista também. Eu coloquei uma lista na semana passada, que já está aberta, e eu vou botar uma essa semana também, tá? Essas duas listas aí para a gente se preparar para a prova de número 3. Provavelmente a gente não vai ter tempo para fazer um simulado agora na prova 3, porque a agenda está curta e eu quero tratar de arquivos e da SDL antes da prova ainda, para as equipes que vão precisar desses recursos. Aí na parte final do curso talvez dê tempo de fazer um novo simulado aí para continuar praticando. Tá bem? Obrigado, pessoal. Um bom descanso para vocês aí. Uma boa semana. Na quarta-feira a gente torna a conversar. Tendo dúvidas aí, anotem, por favor, e na quarta-feira a gente conversa. Obrigado, pessoal. Até Tchau, a próxima professora. aula. Até a próxima. Tchau, pessoal. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia a todos.